as emoções da Copa do Brasil 2003. Hoje vamos conhecer os dois finalistas da Copa do Brasil. Falamos com imagens ao vivo do estádio do Maracanã, clima de decisão para Flamengo e Sport Recife, clássico rubro-negro do futebol brasileiro. O Flamengo venceu no Recife na última quarta-feira por 1-0 e hoje joga podendo empatar no Maracanã, que seguirá a grande decisão. Você viu que o Oscar Schmidt, dos maiores astros do esporte brasileiro, está no gramado. Oscar anunciou na última segunda-feira a aposentadoria, o momento que ele chegou e subiu ali pelo túnel do Flamengo com a bandeira do Flamengo, foi saudar a nação rubro-negra aqui no Maracanã. Homenagens para o Oscar na noite desta quarta-feira, nesta semana de despedida para um dos maiores ídolos do esporte brasileiro, Oscar Daniel Bezerra Schmidt, natural de Natal, Potiguar de Natal, Rio Grande do Norte, 2,4 metros de talento e emoção, e o agradecimento da grande torcida que está presente no Maracanã. O Sport, o leão da ilha, vem a campo neste instante, subindo aí com a presença de sua torcida e, claro, com a corrente de milhares e milhares de torcedores espalhados pelo Brasil inteiro. Vem aí o Sport Recife, um dos grandes do futebol do Brasil. Os dois times no gramado, noite que nós teremos ainda Cruzeiro e Goiás. Veja aí o Oscar recebendo a camisa num quadro, porque o Flamengo está aposentando a camisa 14 do basquete. Homenagem inédita para o Oscar no basquete brasileiro. Oscar Schmidt, 1093 pontos em Olimpíadas, em 5 Olimpíadas. Recordista. Mas vamos confirmar os times para você. Começando pela escalação do Flamengo, rubro-negro carioca. Flamengo vai a campo com o Júlio César, número 1. Aí Luciano, 2. Valdson, 3. Fabiano Heller, número 4. É volante, mas está improvisado. André Bahia está suspenso. Mesma coisa acontece com o Cássio. Ele é lateral de posição, de origem, e substitui o Atirson, que está suspenso. Meio de campo tem 5 Fabinho, 7 Jonatas, os 2 volantes, 8 Fábio Baiano e 10 Felipe. No ataque 11 Edilson e 9 Jean. O técnico é o Nelsinho Batista. Vamos confirmar para você agora a escalação do rubro-negro pernambucano, Leão da Ilha. O Sport, 1 Maisena, 4 zagueiros, 2 Carlinhos. Número 3, Marcão, ele substitui o Gaúcho, que está suspenso. 4, Silvio Criciúma e meia dúzia, Juninho Goiano. Meio de campo tem 5, Ataliba, 7, Fernando César, 8, Kleber e 9, Nildo. No ataque, a dupla está de volta na Copa do Brasil. 10, Valdir Papel e 11, Adriano Chuva. O técnico é o Hélio dos Anjos. Vamos ao gramado do Maracanã com os repórteres da Globo, Tino Marcos e o George Guilherme. Luiz, antes de ouvir qualquer jogador do time do Flamengo, vamos ouvir aqui o Oscar, né? Que é aqui o centro das atenções nessa bela homenagem. Oscar, um Maracanã inteiro gritando: Oscar é nosso rei. Para quem já viveu tudo que você viveu, faltava isso só. Eu nunca tive isso. Porra, primeira vez veio nos últimos dias da minha primeira vida aí. A vida de jogador de basquete. Eu fico pensando como deve ser legal jogar futebol, cara. Deve ser muito legal fazer um gol. Dá uma olhada, cara, é hipnotizante, rapaz. Você fica na frente assim, aquele povão gritando. E vai ter o pontapé inicial, ou vai ser algo um pouquinho diferente? Só falta escorregar no pontapé. Puta que demais. Primeira vez na minha vida que isso vai acontecer, Tino. Nunca dei um pontapé inicial no jogo de futebol. Nunca tive uma camiseta retirada no Brasil. Só no Flamengo, meu. Só me arrependo de uma coisa, cara. Não ter vindo pra cá 20 anos atrás e jogado 20 anos no Flamengo. Aí, portanto, Luiz, as palavras de emoção aí do Oscar, com a camisa emoldurada, a camisa 14, que está definitivamente aposentada no basquete do Flamengo. E valeu, aqui, valeu, Luiz, Oscar. Diga, Jorge. ao lado do Adriano Chuva, o Sport que nessa Copa do Brasil ainda não conseguiu, não jogou em desvantagem no segundo jogo. Confiante mesmo assim? Confiante, concentrado e pronto para a partida. Aí o Adriano Chuva, poucas palavras e confiança, Luiz. Do lado do Flamengo é possível ainda conversar agora com algum atleta do futebol, Tino Marcos? Vamos ver, nós não podemos entrar aqui no campo, mas já já a gente chama algum deles para conversar com a gente. Enquanto isso, eu pergunto aqui pro Sérgio Noronha. O Oscar disse há pouco, né? Deve ser bom fazer um gol no estádio de futebol. Mas Sérgio Noronha, Flamengo, Sport Recife, semana passada você disse que a vantagem era de quem jogava em casa. Pequena, é verdade. E o Flamengo ganhou no Recife. Hoje o Sport tem que vencer aqui fazendo 2 gols. O empate é do Flamengo, Noronha. A vantagem é grande do Flamengo, evidentemente. Joga em casa, venceu o primeiro jogo. É claro que a vantagem é toda rubro-negra. Rubro-negra do Flamengo. Mas o Sport é um time de tradição. É um time que já ganhou aqui na Copa do Brasil. Venceu o Fluminense. Exatamente
um gol, se não me engano, do Chuva. Ele fez chover aqui. Então, hoje o que eu espero é o seguinte, um jogo muito bom, um jogo brigado, até porque essa Copa do Brasil tem a mesma média de gols do Campeonato Brasileiro. 3 por jogo. Luiz, Diga, Tino. existe toda uma preocupação em relação à zaga do Flamengo. O Fabiano Heller, que substitui o André Bahia suspenso, vai ser improvisado no setor. E a gente conversa com o Walter, que é um jogador de muito mais experiência e tal. Vai prevalecer isso, quer dizer, a experiência, a categoria, porque realmente o entrosamento fica difícil para quem sequer é zagueiro, no caso do Fabiano? Sem dúvida, né, Tino? O Fabiano não é zagueiro, tá improvisado. Mas o que vale nessa hora, eu acho que é a determinação, a força de vontade de todos. É um jogo que o empate ou a vitória leva a gente para a final da Copa do Brasil. E vamos colocar tudo em campo para o Flamengo pediu. O Flamengo vem de um resultado muito ruim no último domingo, mas esse astral, essa atmosfera transforma um pouco o que foi desânimo em ânimo. Sem dúvida nenhuma, né? A torcida do Flamengo é excelente torcida, né? Dispensa comentário, mostrou isso nesse jogo agora. E vamos, acho que está transmitindo uma tranquilidade pra gente dentro de campo. Vamos mostrar isso nos 90 minutos. Aí o Walter. Luiz, confirmando a arbitragem, antes vou atender o chamado do Jorge Guilherme. Diga, Jorge. Rapidamente aqui ouvi do Hélio dos Anjos. Imagino que a conversa na pré-eleição, Hélio, é confiança. O time está confiante. Total confiança. Nós não temos por que temer. Nós temos que respeitar em função da qualidade do adversário, mas jogar com personalidade, com dedicação. E hoje não tem limite. Na parte técnica, na parte física e na parte psicológica, nós não podemos ter limite. Chiclete para não ficar rouco. Como? O chiclete para não ficar rouco. Não, vai sair agorinha. Luiz. Ele vive rouco. Vamos confirmar o trio de arbitragem de São Paulo. Aí está o árbitro central, Salve Espíndola Fagundes, com Ednilson Corona e Marinaldo Silvério. José Roberto Reit. Amigo da Globo, muito boa noite. É um árbitro experiente, mas ano passado no Campeonato Brasileiro, por exemplo, fez 4 partidas só. Eu respondia mais ou menos 1% das atuações dos árbitros. Veio por sorteio para essa partida. A CBF, em bom momento, colocou o trio do estado, 2 bons assistentes. Um jogo duro, um jogo difícil. Talvez por sorteio ele está aqui. Talvez não, por sorteio ele está aqui. Se fosse escalado, eu acho que não seria. Muito bem, hoje nós teremos, além do Maracanã, bola rolando pela Copa do Brasil, Mineirão recebendo, olha aí o Mineirão, grande galera do Cruzeiro e Goiás. O Cruzeiro venceu o primeiro jogo por 3-2, pode perder por 1-0 ou por 2-1, Goiás tem que vencer por 2 de diferença ou por 4-3. Olha a Vila Belmiro, Santos e Cruz Azul, olha o Robinho. Aí conduzir o time do Santos com o Diego, com a garotada da Vila. Voltamos agora para o Maracanã. Na Vila a situação é a seguinte, o Santos empatou contra o Cruz Azul 2-2 na Cidade do México. Você vê aí o Dr. Runco, o goleiro Júlio César, lá no banco de reservas do Flamengo. Então o Santos tem que vencer. Na Libertadores é diferente da Copa do Brasil. O gol fora de casa não é critério para desempate. Então se o jogo for 0-0 ou 5-5, a decisão da vaga será nos pênaltis na Vila Belmiro, diferentemente da Copa do Brasil, onde o gol feito fora de casa é critério para desempate. Luiz, diga. Olha, lamentavelmente o árbitro do jogo, segundo informa o Luiz Ezerati, delegado da partida, não autorizou o pontapé inicial do Oscar. Segundo consta, o árbitro não foi previamente informado e simplesmente desautorizou o pontapé. Faltou bom senso ao Salvo, porque é uma homenagem, o pontapé evidentemente não vale como saída oficial da partida, é somente uma homenagem a um belíssimo, um grande jogador, uma honra do esporte brasileiro e que infelizmente o árbitro, numa medida, na minha opinião, equivocada, impede que seja homenageado pelo público do futebol. Lamentável a atitude do Salvo. Nossa, que lamentável, Salvo. Lamentável, que falta de dimensão da história do esporte brasileiro. O Oscar tá aí, o Oscar tá alegre, tá feliz com tudo que aconteceu, mas é um pecado. Ele tem ainda a chance de deixar que a homenagem seja prestada no reinício de jogo. Tomara que ele tenha bom senso, que alguém fale com ele, Salvo. Tá sendo mais realista que o rei, o Salvo Espíndola Fagundes. Luiz, diga. O Oscar tem 2,4 metros. A estatura do juiz aqui não chega nem perto, né? Vamos para o início do jogo. Noite de quarta-feira prometendo adrenalina pura na Copa do Brasil e na Libertadores da América. O Edilson, você viu de passagem ali no detalhe. Fez 2 partidas na Copa do Brasil, deixou a marca nas 2. E é a primeira vez que ele volta a jogar, Luiz, diante da torcida, né? Jogando no Rio para a torcida do Flamengo. Momento de concentração lá do Fernando César. Seu momento de fé. E nesse instante nós teremos 1 minuto de silêncio aqui no Maracanã. Em memória de Carlos Eduardo Dolabella, ator rubro-negro fanático.
O nosso respeito a todos da família do inesquecível Carlos Eduardo Dolabella, nosso companheiro, excepcional ator de grande contribuição para a televisão, para o cinema, para o teatro, para a arte desse país. O Flamengo, inclusive, joga com uma tarja preta sobre o escudo. Vamos para o início do jogo no Maracanã. Autoriza. Salve Espíndola Fagundes. Bola rolando. Está valendo. Começa Flamengo Sport valendo vaga na decisão da Copa do Brasil. Bola rolando também na Vila Belmiro para Santos e Cruz Azul do México. Ainda não começou no Mineirão, Cruzeiro e Goiás. Aí o trabalho do Ataliba. Hoje é o Sport que joga com camisas brancas. No Brasil é sempre assim, aliás, no mundo todo. O time mandante tem o direito de escolher o uniforme. E normalmente escolhe o uniforme tradicional, o uniforme denominado como número 1. A chegada do Valdson, a primeira falta do jogo, favorecendo o time do Recife. Aí o Valdson, começando também no Mineirão, Cruzeiro e Goiás. 3-2 o Cruzeiro venceu o primeiro jogo. Joga podendo perder por 1-0, por 2-1. Que mesmo assim estará na decisão da Copa do Brasil. Falta para o Sport, vai lá o Nildo para fazer a cobrança. Você viu o camisa 10 lá, o Valdir Papel, que está de volta hoje. A dupla de ataque não jogou na última quarta-feira. E também o Adriano Chuva. Aí a bola tocada para o Kleber. Levou para o pé direito, experimentou e jogou para fora. Aí o primeiro tiro de meta do jogo favorecendo o Flamengo. A situação do Sport é simples, né? Se o Sport vencer fazendo 2 gols, 2-1, qualquer placar, desde que ele faça 2 gols, o Sport se classifica. Se o Sport vencer por 1-0, pênaltis. Empate ou vitória, claro, o Flamengo fica com a classificação. Aí sai jogando o time pernambucano na esquerda com o Juninho Goiano. São os primeiros movimentos do Maracanã. Recebe aí o Adriano Chuva. Acabou desarmado, a bola volta na esquerda com o próprio Juninho. Ataliba tentou a tabela com o Chuva, a bola volta no Kleber. Adriano Chuva ganhou, levou para o pé direito, tentou o corte no Valdson. Valdson brigou pela bola, ficou com ele o Jonatas. Vem no socorro ali do Valdson e sai jogando para o Flamengo. Aí o Edilson arrumou para o garoto Jean. Na esquerda para o Cássio, tem a responsabilidade de substituir o Atirson. Felipe. Aí o capitão do Flamengo protegendo, vem Felipe. Cássio se manda, vai lá pelo comando na esquerda o Jean. A bola é para o Jean. Edilson vai para a boca do gol, cruzamento, chegou para fazer o corte o Marcão. Bola voltou no Felipe. Leva para o pé esquerdo, pode chutar, bateu, defendeu o goleiro. Voltou no Marcão, que tira da área do Sport. O suficiente para levantar a torcida do Flamengo. Olha o lance do Felipe. Vem o Flamengo com o Fabinho. Marcado pelo Nildo. Mais atrás no Felipe. Esse é o Jonatas. Luciano. Na marcação o Juninho Goiano. Luciano traz pela diagonal. Pode experimentar com a esquerda. Preferiu trabalhar no Edilson. Jean. A evolução foi mal feita. Sai jogando o time do Sport com o Silvio Criciúma. Aí o camisa 7, Fernando César. Chegou a ser dúvida. Sentiu uma contusão, mas ontem treinou normalmente e está aí com a camisa 7 do Leão da Ilha. Estou pedindo falta o camisa 10, Valdir Papel. Veja aí, o Valdir Papel está fazendo lá o gesto que foi puxado pela camisa. O juiz marcou, foi lateral, favorecendo o Flamengo. E a primeira bolinha pintando na tela da Globo. É na Copa do Brasil e é na Copa do Brasil, hein? Alcione. Cruzeiro 0, Goiás 1. Técnico Cuca deixou o Paraná e está estreando no Goiás. Goiás sai na frente. Esse resultado ainda classifica o Cruzeiro. O Goiás tem que vencer por 2 de diferença ou fazendo 4 gols. 1-0, 2-1 para o Goiás. O Cruzeiro leva pelos 3 gols feitos aí lá no estádio Serra Dourada. Se for 3-2 para o Goiás, e pênaltis. Vamos conhecer os finalistas da Copa do Brasil. Levantamento lá para o comando para Adriano Chuva. Ela vai sobrar para o Papel. O chute, a defesa do Júlio César. Chegamos a 4 minutos do primeiro tempo. Bom público no Maracanã. O Flamengo colocou 55 mil ingressos à venda. Aí a chegada do Ataliba. Fábio Baiano vai lá brigar. Bola tocada para o Juninho Goiano. Recomeça mais atrás com o Marcão.
Tem apenas 22 anos. O paulista Marcão, paulista de Jacareí, no interior de São Paulo, e lá pelo Vale do Paraíba ele começou em São José, lá no São José. Adriano Chuva. Houve falta sobre ele, está marcando o juiz. Falta cometida pelo Fabiano Heller. O número 4 do Flamengo, que chegou fazendo esta falta, está jogando improvisado como quarto zagueiro. Chuva, Papel, levou para o pé direito, olha o Papel, tentou o chute. A zaga do Flamengo com o Heller chega tocando para escanteio. O Júlio César paga geral para a defesa do Flamengo ali. Luiz, não chega a ser absolutamente verdadeira essa história de que o Fabiano está improvisado. Ele começou como zagueiro, os juniores do Vasco da Gama. Ele jogou como zagueiro sob o comando do João Santana, também sob o comando do Abel. Em várias ocasiões ele jogou como zagueiro no Vasco. Está de volta às origens apenas. Aí o escanteio que favorece o time do Sport. Vai lá o Juninho Goiano. Levantamento buscando na segunda trave o Chuva. Adriano Chuva vai evitar a saída de bola pela linha de lado, marcado pelo Valdson. Vai para cima da marcação do Valdson. Com um leve toque na bola, o Valdson sai jogando com o Luciano. Aí passe errado, chega o Kleber, corrige para o Sport. Chegada do Edilson. Tá de volta ao Maracanã o Edilson. O Domingo foi expulso no jogo lá em Curitiba por agressão ao adversário. Felipe na esquerda com o Cássio. Edilson e Jean na área. Cássio, levantamento para o Edilson de cabeça. A bola vai da direita e ainda desviada. Veja de novo o cruzamento do Cássio. Edilson toca de cabeça, agora toca nas costas do Leandro, do Juninho Goiano, e vai para escanteio. É que você vê aí o Maisena, um dos mais experientes do time do Sport, tem 35 anos o Maisena. Felipe vai lá para a cobrança do escanteio. Zagueiro Valdson vai lá para a área, o Fabiano Heller também. Veja a preocupação do Maisena. Está pedindo marcação no Edilson. Aí a cobrança do Felipe. Quem tirou foi o Ataliba, voltou no Felipe. Cássio se desmarca, Felipe tenta a jogada de fundo. Cruzamento para o domínio do Silvio Criciúma. Está jogando o capitão da equipe do Sport. Aí o Valdir Papel, 4 gols na Copa do Brasil. Na esquerda com o Juninho Goiano. Nildo se desmarca pela esquerda. A jogada é com ele. Quem chega é o Valdson. Veja o Nildo. Valdir Papel e Adriano Chuva, a dupla de ataque do Sport que está de volta hoje. Jogou no Kleber. Levou para o pé direito. Fabiano Heller tirou, a bola voltou no Atalipa. O chute foi pela linha de fundo. Vamos então ao gol do Goiás com o Rogério Correia. Mostrar serviço aí pro técnico Cuca. Olha a chegada do Goiás. A bola na área, o Essione bateu. Gol de Alessione, hein? O Goiás abre o placar, portanto, no Mineirão. Jogou aos 2 minutos, jogo lá com 5 minutos. Começa quente, né? O Goiás diminuindo a diferença do Cruzeiro. As finais da Copa do Brasil nos dias 11 e 18 de junho. O primeiro jogo será ou aqui no Maracanã ou na Ilha do Retiro. Ou seja, quem sair do confronto que nós estamos acompanhando aqui no Rio será mandante do primeiro jogo. A decisão ou no Mineirão ou no Serra Dourada. Aí o domínio do Valdir Papel. Juninho Goiano. O Flamengo venceu no Recife por 1-0. Esse é o Kleber. O Sport tentando tomar a iniciativa. Valdir Papel, tem o Nildo pedindo pela direita, a jogada é para ele. Marcado em cima pelo Cássio, domínio do lateral esquerdo do Flamengo. Internautas de todo o Brasil participando com a gente, navegando pela grande rede, mandando sua mensagem, curtindo o conteúdo exclusivo de nossa página na internet. A interativa de hoje faltou sensibilidade ao juiz. Oscar é um ícone do esporte brasileiro. É a exclamação que vem da Roberta Perrone, aqui do Rio de Janeiro. Obrigado, Roberta, a todos os internautas do Brasil pelas mensagens, pelas perguntas. Continue navegando pela grande rede, participando conosco. Já dissemos, né, Roberta? Realmente o Sálvio pisou legal na bola, impedindo o Oscar de fazer ali o arremesso inicial, né? Ia ser diferente, ia ser com as mãos. Agora tocada na direita para o Luciano. Ele e o Juninho Goiano, agora tocou por último no Luciano, lateral, favorece o time do Sport. Agora Noronha, a dupla de ataque do Sport de volta, deu para sentir já a diferença que isso significa para o time, Noronha?
A diferença do time como um todo, que partiu para cima do Flamengo, marcando até por pressão a saída de bola do Flamengo. O Sport vem com disposição de tentar alguma coisa, de pelo menos empatar, ganhar e ir para os pênaltis. Enfim, o Sport veio com coragem. Foram 4 finalizações do Sport, apenas 2 do Flamengo no jogo até aqui, tomando a iniciativa ao time pernambucano. Aí o Jean, em cima do Criciúma, balançou o corpo, ganhou a jogada, trabalhou com o Felipe. O Cássio está pela esquerda, mais atrás o Fabinho. Veja que o Jean vai para a grande área. O Felipe tenta a jogada de lado de campo, cruzamento para o Jean, a bola passou, sobrou com o Marcão. Os jogadores do Flamengo chegaram ali, pedir um toque do Marcão. Ele sai jogando, o Fábio Baiano na marcação, lateral, favorecendo o time do Sport. Amanhã, depois de Mulheres Apaixonadas, tem as deliciosas confusões do doce animado lar da grande família. Valdson, aí o Fábio Baiano. Em liberdade agora o Cássio. Veja o Cássio com velocidade, Nildo na marcação, chegou usando o braço esquerdo ali, e o juiz em cima marca a falta. E o Maracanã deu hoje mais um passo no sentido da adaptação, da adequação ao novo estatuto do torcedor. Várias entradas da torcida foram fixados o regulamento da Copa do Brasil, foram disponibilizadas 10 ambulâncias com todo o corpo médico e também já há a presença aqui do ouvidor, como determina a lei, no caso, o ex-presidente do Fluminense, também juiz de direito, Francisco Horta. Algumas medidas, só tem um pouco de boa vontade que você faz a adaptação com tranquilidade. E o ouvidor do Campeonato Brasileiro é o Carlos Alberto Torres. Mandou seguir o salve aí nesse lance, hein? E errou, porque o Edilson foi empurrado. O jogador do Sport foi contra o seu corpo, independente da bola estar em disputa. Quando a gente fala de ouvidor, é para a pessoa cujas reclamações serão encaminhadas para que ele tome providências, discuta soluções. Aí vem o Flamengo com o Luciano. Aí o Fábio Baiano, marcado pelo Ataliba. Jonatas. Aí mais atrás com o Fabiano Heller. Começou no Vasco, tem 25 anos, passou pelo Palmeiras o Fabiano Heller. Foi buscar na justiça o atestado liberatório no Vasco e aí foi para o Palmeiras. Outra vez o Fabiano Heller. O Valdson se posiciona um pouco mais atrás. Valdson, outro que foi expulso no domingo lá no jogo contra o Atlético Paranaense da derrota por 4-1. Tá dando para ver a marcação por pressão do Sport, olha só. O Flamengo com a bola até quase dentro da sua grande área e agora dificuldade de sair jogando. Grita muito o Hélio dos Anjos, como é normal na atitude do Hélio, né? Vem o Felipe. Quanta habilidade tem o Felipe. Joga no Luciano. Edilson vai pelo comando. Vem o Luciano, botou na direita. Fábio Baiano. Cruzamento. Chega o Marcão tirando. Lateral favorecendo o Flamengo pela direita. Linha direta. Amanhã, depois de A Grande Família. Aí o Hélio dos Anjos, mineiro de Janaíba, interior das Minas Gerais. Fabinho. Fábio Baiano. Tentou fazer o giro. Mais uma vez o Marcão. Veja aí o camisa 3, o Marcão, 22 anos. 1,81 m, está substituindo o Gaúcho, né? Que é o capitão do time e o zagueiro artilheiro do Sport. Hoje fez 11 gols na temporada, o zagueiro que não está jogando. Lateral favorecendo o time pernambucano, que marcou assistente. E o Fábio Baiano fica reclamando de uma falta nessa jogada aí, Reit. E foi falta, nitidamente percebe-se que o braço do jogador vai empurrar. Ela empurrou o braço direito, tira o Fábio Baiano à frente do assistente, no caso o Marinaldo Silvério, e ele não colaborou com o árbitro, errou. Felipe tem liberdade. Tentou no comando, boa bola pro Jean. Chegou tirando a zaga do Sport. Aí o Luciano, cruzamento, a bola vai diretamente pela linha de fundo. Toda vez que pinta a bolinha na tela da Globo, você sabe, tem gol acontecendo. E na noite desta quarta-feira, tem Libertadores, tem gol do Santos de Robinho. Santos 1, Cruz Azul 0. O resultado é suficiente para o Santos seguir a próxima fase da Libertadores. Ontem, o River Plate foi jogar contra o América em Cali e 4-1 para o América. O América está classificado para as semifinais da Taça Libertadores da América. Aí o Jean. Tenta o drible em cima do Silvio Criciúma. Criciúma acompanhando. Vai o Jean, tenta chegar ao fundo. A bola saiu e o Salvio marca só. Tiro de meta. Globo, a gente se vê por aqui.
Chuteiras Topper com o novo Dynatec, o anti-impacto da Topper. Bom, José Roberto Reit, errou legal, né? Tranquilamente, tremendo no escanteio, ele estava em cima da jogada, não dá para errar uma jogada dessa. Olha, tô vendo que essa não é uma noite boa para o seu Salvo, sabia? Começou a errar antes de apitar. Aí o Cássio. Chegamos a 15 minutos do primeiro tempo no Maracanã, no Mineirão. 0 para o Cruzeiro, 1 para o Goiás. O Cruzeiro vai seguindo com esse resultado. A Vila Belmiro, Robinho fez. E você vê já já. Santos 1, Cruz Azul do México 0 pela Libertadores. O Santos enfrenta o vencedor do confronto Independiente de Medellín e Grêmio, que jogam amanhã em Medellín, na Colômbia. O primeiro jogo foi 2-2. Corte do Fabiano Heller. E a bola vai saindo pela lateral. Aí o lateral favorecendo o time pernambucano, Nildo. Mais atrás no Ataliba. Recebe Carlinhos. Em cruzamento. Chega cortando o Fabiano Heller. O Chuva aperta ali o Fabinho. Ele recua para o Júlio César, que aí não tem outra coisa a fazer senão dar um chutão, né? Silvio Criciúma de cabeça. Fabiano Heller com o peito. Arrumou no Jonatas. Na esquerda com o Cássio. Veja como o Sport marca a saída de bola do Flamengo. Agora falta sobre o Cássio. O Carlinhos não concorda. Não houve nada. O Cássio sentiu que não ia conseguir chegar na bola que tinha saído pela linha de fundo e se jogou. Fim de semana tem velocidade na tela da Globo. Sábado e domingo às 9 da manhã. É o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 ao vivo para você. Olha a roubada aí para cima do Fabinho. Mas o Nildo acabou errando na hora do passe e jogou direto para as mãos do Júlio César. Vem o Flamengo com o Luciano. Falta sobre o Edilson. Cometida pelo Marcão. Aí o Edilson. 31 anos tem o Edilson. Baiano de Salvador, mas começou lá no interior de São Paulo, num time chamado Tanabi. Depois foi para o Guarani e aí a consagração veio no Palmeiras. Fábio Baiano, recuando lá para o Júlio César. Adriano Chuva pressiona, o Júlio César joga lá para o ataque. Subiu o Fábio Baiano. Edilson e o Juninho Alagoano. Aliás, o Juninho Goiano. E a bola vai saindo, lateral que favorece o time do Sport Recife. Esse carrinho é falta, José Roberto? É falta. É um carrinho que você percebe que o Edilson tenta a bola, não consegue, ele desliza e depois, como ele está de lado, ele atropela o jogador do Sport e cai. Não acho que seja jogada para cartão amarelo. 0 para o Flamengo, 0 para o Sport. Na última semana no Recife, o Flamengo venceu por 1-0, gol do Edilson. Falta do Cássio sobre o Kleber. Kleber é o artilheiro do Sport, o camisa 8, tem 5 gols nessa Copa do Brasil. O artilheiro da competição é o Nonato do Bahia, que tem 9 gols. Aí o Ataliba levantando para o Adriano Chuva. Ela passou por todo mundo, saiu o Júlio César para ficar com ela. Aí o Jonatas, Fabinho, Luciano, Edilson. Luciano ficou caído, queria falta, hein? Mandou seguir o juiz do jogo. Fabinho. Fabiano Heller. Na esquerda buscando o Jean. De primeira para o Felipe. Ataliba acompanhou, pressionou o Felipe escondeu a bola do Ataliba, que fez a falta. Ô Luiz, o Salvo tem que ficar de olho no Ataliba, porque já é a 5ª falta com o Ataliba. Olha o Jean na área, bateu de direita, chegou pra fora. Complete, José Roberto Reit. É a 5ª falta da Ataliba. Teve uma jogada do Cássio que ele deu uma de xerife querendo pegar a bola. E realmente é um jogador que pode dar trabalho. Cada boa notícia do Flamengo é que o Felipe está numa daquelas noites, viu? A bola no pé dele é a certeza de uma boa jogada, o grande armador desse time do Flamengo até agora. E foi uma estratégia da comissão médica do Flamengo de poupá-lo do último jogo contra o Atlético Paranaense. Ele ainda sentia algumas dores da pancada que tinha levado, mas se forçasse, certamente poderia ter jogado, mas eles achavam melhor recuperá-lo melhor para esse jogo de hoje. Dividida lá do Fábio Baiano, mas o Salvo está marcando a falta anterior da disputa de bola do Fábio Baiano. Mas a entrada de... Olha lá. Isso é um tiro livre direto. Ele está levantando o braço, indicando o tiro livre direto.
O jogador não tem condições de chegar na bola com o jogador adversário indo de contra ela com a cabeça, pegou firme e ele levantou o braço indicando tiro indireto. Quer dizer, tá errado. É uma agressão clara, né, do Marcão no Jean, olha aí. Ele tenta o pé, o Marcão talvez ele não tivesse nem a intenção de atingir o adversário. Você vê que ele busca a bola, ele tá chegando, o Jean vem correndo de lado, mas é uma jogada de tiro livre direto. Ele pega e marca, já levantou o braço indicando o indireto. Se confirmar, realmente não vai estar numa boa noite. 10 faltas no jogo, 4 cometidas pelo Flamengo e meia dúzia pelo Sport. O Jean vai saindo aí, foi atingido no braço. A entrada forte lá do Marcão. Doutor Runco segurando o braço do Jean ali. Luiz, diga. Um detalhe, o Hélio dos Anjos, percebendo a eficiência do Felipe, mandou o Ataliba colar nele. E tomando um pouco de água aí para refrescar, para hidratar um pouco a garganta, porque grita muito o Hélio dos Anjos. Aí o Felipe, em cima dele o Ataliba. A informação do Jorge Grebe, marcação individual. O Ataliba agora domina e vai para o ataque. Tentou botar no comando, Chuva estava adiantado. O assistente marcou o impedimento, mas o Flamengo ficou com a bola. E aí o Salve mandou seguir. Felipe. Fábio Baiano. Cássio na esquerda, livre pedindo. Vem o Fábio Baiano. Pro Cássio. Cruzamento. Silvio Criciúma. Aí está jogando com o Fernando César. Devolve no Criciúma. Valdir Papel. Fabiano Heller na bola. Ganhou, tocou no Cássio. Levou pela diagonal. Ficou no chão, queria a falta do Carlinhos. O juiz do jogo mandou seguir também. Aí o Silvio Criciúma. Na Vila Belmiro, Santos vencendo por 1-0. O gol já do Robinho. Santos buscando a fase semifinal da Libertadores. O jogo lá é quartas de final. Edilson. Jean vai pelo comando. Jonatas pela direita. Edilson tocou no Jonatas. Tentou adiantar para o chute. Adiantou muito. Perdeu para o Marcão. Aí está jogando com o Nildo. No comando o Adriano Chuva. Olha o Adriano Chuva com velocidade. Tentou o chute de pé direito. Júlio César em 2 tempos. Fica com a bola. A finalização do Adriano se deveu também porque quando ele levantou a cabeça, o Valdir Papel estava na intermediária ainda. Aí ele resolveu a jogada com a finalização. E a dupla Papel e Chuva já fez 26 gols nesta temporada, Luiz. 5 na Copa do Brasil. 4 do Papel e 5 do Chuva. Valdir, tem que dar um bote aqui, pô. Jean. Esses gritos dos Anjos pro Valdir Papel. Pedindo para ele dar o combate lá, você ouviu. Jean. Cássio na esquerda, Jean levou pela diagonal, trabalhou no Edilson, libertado para o chute, defendeu Maisena. O Edilson ficou com o campo aberto à frente, veja, e aí ajeitou e soltou a bomba para a defesa do Maisena. Mais um escanteio para o Flamengo aos 23 minutos. Maisena tem 1,86 m, é o segundo escanteio para o Flamengo. O Sport teve um. Quem vai é o Felipe na cobrança. Fabiano Heller e Valdson, os 2 zagueiros na área. Veja o levantamento. Heller subiu. Bola vai voltando no Luciano pela direita. É o Jean, aliás. Jean jogou pro Edilson, botou na frente, no fundo, bateu cruzado, Maisena. De novo aparece o goleiro. Olha o lance do Edilson. Foi no fundo, não quis saber de cruzar, não. Mandou pro gol o Edilson e o Maisena, esperto, jogou para escanteio. Vai lá o Felipe na cobrança, aos 23 minutos e 50. Flamengo iguala no fundamento finalização agora. 5-5. Vai lá o Felipe na cobrança. De novo o Fabiano Heller. Aí o Valdson também para a área. O Adriano Chuva acompanha, a bola vai pela linha de fundo e nós vamos ver o gol do Santos com o Galvão Bueno. Robinho tomou, olha a chance do gol, Pérez saiu outra vez, Robinho bateu, gol! Gol de Robinho.
Santos 1 a 0 em cima do Cruz Azul. Ô Luiz, em cima desse lance do Robinho, que ele tira a camisa e mostra, depois eu falo. Aí o Nildo. Adriano Chuva vai pelo comando, a bola é pra ele, posição legal do Adriano Chuva. Valdson joga para escanteio. Valdson ficou reclamando de impedimento do Chuva nesse lance aí, Reit. Olha, um lance pro Tiratema. Um lance difícil, na minha opinião, ele parte na mesma linha. E o Tiratema vai... Não vou brigar com o Tiratema não, Luiz. Tá certo, José Roberto Reit. Vem aí a cobrança do Sport. Aí vem cruzamento, subiu Chuva, tentou um desvio, a zaga do Flamengo joga para a linha de fundo. O Jonatas e o Valdson na marcação. Olha o Chuva na segunda trave. Sozinho, se essa bola passa, ele ia ficar na cara do Júlio César. Escanteio para cobrança, 3 a 3 nos escanteios. Nildo vai fazer o levantamento. Kleber devolve no Nildo. Levantou para a área para o Marcão, tira a zaga do Flamengo. Juninho Goiano jogou na esquerda. O juiz está dizendo que foi normal a entrada do Fabinho. Mas não foi, foi com a mão empurrando. Agora só rapidinho, Luiz. Que lance nós acabamos do gol do Santos, do Robinho, tirando a camisa, aparecendo uma mensagem. A partir de 1º de julho já está inserido na regra. O jogador que fizer isso deverá ser comunicado, punido, porque é proibido tirar a camisa. Qual é a punição, José Roberto? Aí a punição ela é administrativa, ou seja, o relatório tem que ser feito, encaminhado à entidade para julgamento. Ainda não está definido a inserção na regra para a punição por parte do árbitro, mas isso não vai ser mais permitido. Propaganda, mensagens, por melhores que elas sejam, não poderão ser colocadas e mostradas. A partir de 1º de julho. 1º de julho, que é quando entra em vigor as alterações das regras que foram feitas agora em Belfast, na Irlanda, no mês de maio. Pelo Sport com a Taliba, 0 Flamengo, 0 Sport. Cruzeiro 0, Goiás 1. Isso é Copa do Brasil, na Libertadores, Santos 1 a 0. Aqui vem o Sport. Aí o Nildo no fundo, cruzamento pro papel, tentou a bicicleta, jogou pra fora, que lance bonito no Maracanã. O Sport vai chegando, veja que coreografia que é a bicicleta, né? Pedalou mesmo, olha lá. Jogou a perna esquerda primeiro pro ar. E a bola foi à direita do Júlio César. Globo, a gente se vê por aqui. Brahma, refresca até pensamento. Amanhã, depois de Mulheres Apaixonadas, tem as deliciosas confusões do doce e animado lar da grande família. E na sequência, linha direta. Mas aí jogando aí o Júlio César com o Fabiano Heller. Sabe quantas bolas o Flamengo atrasou pro goleiro? A pressão do Sport leva a isso. É a marcação lá, os jogadores do Sport, como o Noronha destacou desde o princípio, não permitindo que os jogadores do Flamengo tenham liberdade para sair jogando. Silvio Criciúma jogando essa bola para fora. Lateral aí do Flamengo, vai lá o Cássio na cobrança. Outra vez o Criciúma. De novo o Cássio. Domingo tem velocidade na tela da Globo, 9 da manhã, o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1. Fabinho mais atrás do Fabiano Heller. Jonatas. Fábio Baiano pela direita, Luciano também. Recebe o Fábio Baiano. Jonatas se manda pelo comando, é com ele. Felipe está livre. Jonatas trabalhou no Felipe. Queria a falta do Ataliba, que está marcando agora individualmente o Felipe. O juiz entendeu que não. Os passes errados no jogo, 14 do Flamengo e apenas 5 do Sport Recife. Está mais em bloco o Sport Recife, né? Como está marcando em cima, os jogadores estão muito mais próximos uns dos outros. Aí lateral para o Adriano Chuva. O juiz está marcando falta do camisa 11, o Adriano Chuva. Vamos ver o lance do impedimento, do qual o Adriano Chuva participou agora há pouco. Olha, na hora do passe, 24 centímetros, diz o Tiratema em posição de impedimento, Reit. É perfeito o Tiratema, não tem dúvida. Não vou brigar na semana passada por um lance complicadíssimo, porque é o pé do jogador que dá condição. Eu achei que o jogador estava impedido e o Tiratema é perfeito. Quem faz é competentíssimo. Realmente tem que dar as mãos, né? Reconhecer que na quarta-feira passada eu briguei de graça, de bobo.
Então o gol foi bom, foi legal, sem problema nenhum, sem dúvida. E o Tiratema não tem, isso é a coisa mais fantástica que a gente tem, uma das coisas, aliás, fantásticas nós temos na nossa transmissão. Aí o Adriano Chuva, falta sobre ele. Chegamos a 29 minutos e 45, já show do intervalo para você. Olha, Liga dos Campeões da Europa, Copa dos Campeões, o Milan é campeão depois de 0-0 em 120 minutos. Adivinha quem brilhou na disputa por pênaltis? Dida, o goleiro do Milan. Adivinha, defendeu 3. Olha aí a bola pro Valdir, papel de novo, vai tentar a bicicleta de novo. E agora a falta, né? O Valdson estava na jogada, o jogo perigoso, a tentativa do papel em cima do Valdson ali, e o juiz marcou jogo perigoso nesse lance aí, José Roberto. Perfeito, ele nem chega a executar o movimento completo, mas só a tentativa de fazê-lo já impede a jogada ser normal, e o Salvi em cima levantou o braço indicando o tiro, aí nós vamos acompanhando o tiro livre indireto. Portanto, o Milan é o campeão da Europa e vai a Tóquio, né, na decisão contra o time campeão da Libertadores. O Santos pode voltar, por exemplo, a Tóquio como o Grêmio, enfim, mas o Santos pode voltar e exatamente 40 anos depois contra o Milan, que foi o primeiro time com o qual o Santos disputou um título mundial. Que fez um jogo chatíssimo hoje. O título hoje foi... Eu aturei 2 horas de mau futebol. Fábio Baiano tocou pro Edilson, a primeira voltou para ele, não conseguiu a finalização. Aí está jogando o time do Sport com o Kleber. E o rei dos pênaltis brilhou no show do intervalo, a gente mostra pra você como foi. O rei dos pênaltis é o Dida, né? Teve aquela sequência memorável de 9 cobranças seguidas defendidas com a camisa do Corinthians. Adriano Chuva, Valdir, papel pelo comando, tentou pra ele, papel foi pra dividida, Valdson caiu, vai sair jogando o Fabiano Heller, se livra da bola e joga pra lateral. Aos 31 minutos e meio, o Hélio dos Anjos fica irritado o tempo todo assim, grita e bebe um pouco d'água. Na verdade agora é um elogio, dizendo é isso aí. Muito bem, Jorge Guilherme. Joga bem mesmo o Sport, é jogo de igual para igual no Maracanã. O Sport que está disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, um dos concorrentes a voltar à Série A. Bola pro Carlinhos na direita, no fundo, fez o drible, ganhou do Jean, cruzou pro Chuva, dominou, e o Jonatas chega limpando a área do Flamengo. Edilson com o Marcão, Fábio Baiano, passe errado, domina Silvio Criciúma, recebe ali o Carlinhos, antecipou o Cássio, ganhou, jogou no Jean, lateral Flamengo. Globo, a gente se vê por aqui. Gol Total Flex. Funciona álcool ou a gasolina. Se manda o Flamengo com o Edilson. Aí o Capetinha sempre liso. Jean, Felipe. Errou o passe no Fábio Baiano, sai jogando Juninho Goiano. Juninho Goiano, lá de Pires do Rio, interior do estado de Goiás. Levantamento, impedido Valdir, papel, está marcando a arbitragem. Bem marcado, eu vou nem esperar o Tiratema, porque realmente não tem o que discutir, bem adiantado, ó, cerca de 1 metro. E o Luiz Roberto falava sobre o Dida, sobre os pênaltis. Curiosamente, o Flamengo, em todos esses anos de Copa do Brasil, em apenas 2 oportunidades, decidiu a vaga para a próxima fase nos pênaltis. Foi assim este ano agora contra o Ceará e também contra o Juventude em 2001. Por sua vez, o Sport decidiu apenas uma vez e foi eliminado pelo América de Natal na Copa do Brasil de 2000. Aí o Fabiano Heller, aí curtiu a de atacante, Edilson pelo comando, Fábio Baiano. Nem para um, nem para outro. E a bola sobra lá atrás com o Juninho Goiano. O Flamengo está desencontrado porque o Hélio dos Anjos conseguiu tirar o Felipe do jogo. Colou o Taliba no Felipe e a bola não está chegando no Felipe, que é o criador da jogada de ataque do Flamengo. Inclusive o Ataliba e o Felipe estão se estranhando muito, hein? Valdir, papel. Adriano Chuva pelo comando, Valdir tentou ganhar do Jonatas, vai à linha de fundo, cruzamento para o Chuva, foi muito alto. Nós vimos há pouco que a posse de bola 50% para cada lado. Está jogando aí o Cássio. Marcado ali pelo Ataliba. Esse é o Fabinho.
34 minutos do primeiro tempo, 0-0, Mineirão, Cruzeiro 0, Goiás 1. Olha o Goiás aí estreando o Cuca. O Cuca deixou o Paraná Clube, se demitiu do Paraná Clube para assumir o Goiás. Alegou que a proposta era irrecusável. Paraná Clube, que é o adversário do Flamengo domingo pelo Campeonato Brasileiro, lá no Pinheirão, em Curitiba. Luciano. Felipe. Levou para o pé esquerdo no comando para o Edilson. Vai à linha de fundo, o Edilson. O juiz está marcando o escanteio. O Edilson está ali caído. O Juninho Goiano. Veja o passe do Felipe. E aí, José Roberto Reit? Na minha opinião, foi um lance difícil, porque o jogador por baixo, ele toca na bola, o arco estava bem aberto, e tocando a bola primeiro, atropelando depois, a jogada é lícita. Quarto escanteio para o Flamengo, foram 3 para o Sport. Olha lá o Fábio Baiano na cobrança. Valdson está na área. Chega o Ataliba tirando. Brigou ali o Luciano com o Juninho Goiano. Bola fica com o Jean. Habilidade agora do Jean, protegeu bonito, girou, tentou jogar para o Cássio. Bola tocou no Chuva e sobrou com o Fernando César. Veja aí o Fernando. Sport Recife, que joga sábado no Recife contra o São Raimundo de Manaus, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Sport e o Flamengo ocupam, curiosamente, a 13ª posição, né? Cada um na sua divisão. A Série B teve 5 rodadas, o Sport tem 8 pontos ganhos, com 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já a Série A tem o dobro, 10 rodadas, o Flamengo tem 3 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Os dois na 13ª posição. Na Série A, pontos corridos, o vencedor, né, será aquele que somar o maior número de pontos. Na Série B, diferentemente da A, os 8 mais bem colocados se classificam para 2 quadrangulares. E aí a gente vai apurar 2 de cada quadrangular, cada grupo. E esses 4 disputarão as 2 vagas de volta à Série A. Aí o papel, passe errado, Fabiano Heller sai jogando. 36 minutos e meio. Já tem show do intervalo para você. Os lances do Mineirão, os lances da Vila Belmiro. 0 Cruzeiro, 1 Goiás, 1 Santos, 0 Cruz Azul. É Copa do Brasil e a Libertadores para você. Aí vem o Cássio. Silvio Criciúma acompanha. E sai jogando mais atrás agora com o Marcão. O Sport brasileiro que teve hoje a vitória do Flávio Sareta em Roland Garros. Está na 3ª rodada de Roland Garros. Depois de 4 horas de jogo, venceu por 3-2 o Kafelnikov. Já foi campeão lá em Roland Garros. É o tênis do Brasil brilhando. Amanhã tem Guga contra o Araz. Enfim, vamos firme lá em Roland Garros. Cruzamento direto para o Júlio César. E sai jogando o goleiro do Flamengo. Esse jogo do Sareta, houve um set que ele mandou um pneu para cima do Evgeny Kafelnikov. 6-0. Tá jogando muito o Sareta. Falta cometida pelo Edilson. 37 minutos do primeiro tempo no Maracanã. Resultado de 0-0 classifica o Flamengo. O Sport precisa vencer fazendo 2 gols para conquistar a vaga. Se vencer por 1-0 o Sport, pênaltis. Aí o Kleber. Esse é Carlinhos. Fabinho com ele. A gente vai marcar o toque do Carlinhos, porque ele entendeu que a jogada do Fabinho foi normal. São 9 faltas cometidas pelo Flamengo e 8 pelo Sport. Aí o jogador do Sport botou a mão na bola, falta, José Roberto. Sem dúvida nenhuma, mas houve a inflação, sem dúvida nenhuma. O jogador foi empurrado, ele cai, aquele hábito que o jogador brasileiro tem. Não é nada, olha lá, ele foi empurrado. No momento que ele é empurrado, esperava a falta ser marcada, não marcaram e ele aí agarrou a bola com a mão. E o número baixo, Luiz, 17 faltas, né, para aquilo que nós estamos habituados a ver. Um jogo bonito, bem disputado, taticamente, mas sem faltas, ainda bem. É isso aí, que os jogadores tenham consciência também desse movimento que nasceu aí há alguns meses, nos últimos 2-3 anos, para diminuir o número de faltas no Brasil. Olha o Felipe, jogada individual. Silvio Criciúma tirando. É porque o Sport veio jogar futebol. O Flamengo está jogando futebol também. E nós temos o quê? Um bom jogo, apesar do 0-0. Adriano Chuva. E aí a falta do Fabiano Heller sobre ele. Globo, a gente se vê por aqui. Coca-Cola, essa é a real. É o Hélio dos Anjos que continua mascando ali o chiclete. Diz pro Jorge Guilherme no começo, não, é só para aquecer. Mas continua firme. E é o mesmo. Tá certo.
Vai lá para a cobrança de falta o Sport, veja aí a falta. Nildo faz o levantamento, Chuva subiu. Quem tocou foi o jogador do Flamengo, a bola vai pela linha de fundo, é escanteio. Se foi o Valdson ou o Heller, mas o toque por último do jogador do Flamengo. Veja lá o Valdson que toca mesmo pela linha de fundo. Escanteio na cobrança, o Kleber. Aí vem bola parada do Flamengo, o Kleber no levantamento. De novo Chuva brigando. Adriano Chuva, gaúcho de Capão da Canoa, interior do Rio Grande do Sul. Levantamento, corte do Valdson. E a expressão Chuva é uma homenagem a um torcedor do Juventude, onde ele começou a carreira. E aí ficou esse Chuva. Torcedor que era chamado de Chuva lá na Serra Gaúcha. E ele gostou porque, segundo ele, também faz chover. Ah, certo. Está jogando o Flamengo com o Felipe. Jonatas com o Luciano. Melhorou muito o público no Maracanã. Boa presença de público. Valdson se manda. Vai curtir uma de atacante no comando para o Edilson. Dominou, Fábio Baiano passou, recebeu na linha de fundo. Jean pedindo cruzamento por corte do Marcão. Aí o Fábio Baiano. Valdson marcado por dois. Tentou girar o Valdson. Levou na raça no peito, na esquerda para o Cássio. Fábio Baiano e Edilson na área. Cruzamento do Cássio. Bola vai sobrar com o Valdson de novo. Dificuldade para o domínio. Luciano passou na direita. O Valdson levantou. Jean domina. Tentou o drible em cima do Ataliba que fica com ela. Brigou agora o Cássio. Cássio dominou. Jogou mais à esquerda com o Jean. Marcado pelo Fernando César. Aí o Jean joga atrás no Felipe. Felipe no comando. Foi muito forte. Foi lá o goleiro para defender. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Itaú, feito pra você. Linha direta, amanhã, depois de A Grande Família. Ele está marcando falta do Chuva sobre o Fabiano Heller. E o Fabiano Heller ficou pedindo cartão para o Adriano Chuva e aí tomou a dura do Salvio. Ninguém ali é árbitro, não tem nada que pedir cartão, tem que pedir nada. Evidentemente que o Chuva segurou, fez aquela girada e a impressão que dá é que o jogador do Flamengo havia feito a falta. Mas não, a iniciativa foi do Chuva e que já é a terceira vez que ele reclama decisões que o árbitro toma. É o Flamengo com o Cássio. O resultado vai classificando o Flamengo para a grande decisão da Copa do Brasil. O Flamengo campeão em 90, vice em 97, pode chegar à sua terceira final. Felipe vai ao fundo. Falta do Ataliba sobre o Felipe. Ele tinha tudo para cruzar, mas estava desequilibrado. Felipe mexe com a torcida e o Ataliba é punido com o amarelo, José Roberto Reis. Olha, o Ataliba faz a falta quando ele puxa o jogador do Flamengo numa jogada em que o Felipe parou. Jogada semelhante que aconteceu anteriormente. E dessa vez, é a segunda nessas características que o Ataliba faz e aí saiu o cartão amarelo. Pela reincidência, não foi por esse lance isoladamente, não. O Cássio está conversando com o Nelsinho Batista. E o Flamengo tem uma ótima oportunidade no finzinho do primeiro tempo. Felipe vai lá para a cobrança. Fabiano Heller está na área, Valdson também. Garoto Jonatas. Fábio Baiano fica na sobra. O Edilson está lá na segunda trave. É baixinho, tem 1,68 m, mas faz gols de cabeça. Felipe vai lá, levantamento. Lá atrás chegou tirando o Adriano Chuva. Claro, pelo tamanho, o Chuva 1,86 m, quando tem falta contra, vai lá dar uma forcinha, né? Grandalhão. Aí o Cássio. Domínio do Jean, ele e o Edilson. Edilson trabalha com o Luciano. Jean está pelo comando, Edilson também. Aí o Edilson. Tem o Felipe solto pela meia esquerda, ele não viu. Jonatas. 43 minutos e 40, o show do intervalo está chegando já já para você. Cássio. Está marcando a falta sobre o Cássio cometida pelo Nildo. 27 anos tem o Nildo. Começou lá no Porto de Caruaru. Bola do Felipe para o Cássio. No fundo, chegou o Fernando César. O juiz está marcando só o tiro de meta. Vamos ver o lance, José Roberto Reis. Foi falta. Você vê que o jogador não consegue tocar a bola. Ele joga a perna na frente, impedindo que o Cássio conseguisse chutar.
e o derruba. Na minha opinião, falta, o árbitro equivocadamente marcou tiro de meta. Cruzeiro 0, Goiás 1, Santos 1, Cruz Azul 0. Jogos da Copa do Brasil e da Libertadores da América. Aqui 0-0 por enquanto. Flamengo, Cruzeiro e Santos estão se classificando. Os dois primeiros na Copa do Brasil e o Santos na Libertadores. Dominou Valdir Papel. Falta sobre ele. Impressa na cobrança. Mas o Fabiano Heller atrapalhou e por isso está punido com o amarelo. Houve critério, você vê que o jogador impede que a jogada saia normal, que o jogador queria tocar rapidamente. Aí o cartão amarelo foi mostrado com razão. Teremos 1 minuto de acréscimo neste primeiro tempo. Vamos a 46. Vai lá a cobrança de falta para o Nildo. Criciúma foi lá para a área. Adriano Chuva, como sempre, na segunda trave, livre. Veja o levantamento. Júlio César vai saindo para ficar com a bola. Esse empate é justo, Sérgio Noronha? Justo pelo que os dois times fizeram. Jogaram com aplicação, com vontade, com velocidade. Um bom jogo no primeiro tempo. E olha, a injustiça é o seguinte, é ser 0-0. Merecia gol esse primeiro tempo no Maracanã. Lateral para o Flamengo, arbitragem do Sálvio, José Roberto Red. Vou dividi-lo em duas etapas, antes e depois e durante o jogo. Durante o jogo, boa. Antes do jogo, muito ruim, muito fraco, porque impediu uma homenagem ao Oscar. Realmente faltou bom senso, repito, que eu já tinha dito na abertura. Pisou na bola o Sálvio, impedindo que o Oscar desse o pontapé inicial na semana de despedida de um dos maiores atletas da história do nosso esporte. Sabe o que é isso, Luiz? É falta de coragem de assumir uma posição. Porque quantas vezes você recebe comunicações... Falta de dimensão, José. E coragem de enfrentar e dizer, não, assumir é isso aí. Olha o Chuva, levou para o pé direito. Júlio César cai firme no canto para fazer a defesa. Encerrado em Minas, primeiro tempo, 1 para o Goiás, 0 para o Cruzeiro. Na Vila Belmiro, encerrado o primeiro tempo, Libertadores, 1 para o Santos, 0 para o Cruz Azul. Maracanã, Pita Salves, Píndora Fagundes, encerrado 0-0 Flamengo Esporte. O show do intervalo começa com Tino Marcos e George Guilherme. Ouvir aqui no Valdir Papel, um primeiro tempo que o Sport jogou de igual para igual. É um jogo bom, né? A gente teve algumas chances ali, estamos no gol. E a gente tem que ter mais calma, que o gol vai sair natural. A gente tem que tocar mais a bola lá na frente para que o gol venha sair naturalmente. E aquela bicicleta? Azar, né? Levei um azar. Fui infeliz, mas é isso aí, ó. Segundo tempo eu vou entrar mais determinado aí para que a gente faça o resultado. Tino Marcos. Talvez uma das melhores chances do Flamengo tenham saído dos seus pés, né, Edilson? Mas esse 0-0 chega a dar um pouquinho de preocupação em relação ao segundo tempo? Eu acho que o jogo tá difícil. Jogar contra o Sport é difícil aqui. Eles, quando perdem a bola, eles se fecham muito. E nosso time está demorando de sair um pouco de trás com a bola rápida. Aí nós, atacantes, só estamos pegando bola de costa para ter que devolver para trás, não bola seguida para a gente ir para frente. E, portanto, Edilson voltando a jogar diante da torcida do Flamengo, Luiz. Muito bem, o show do intervalo volta já aqui. 0 Flamengo, 0 Sport, Mineirão, 0 Cruzeiro, 1 Goiás, Libertadores, Vila Belmiro, Santos 1, Cruz Azul 0. Já voltamos. Globo, a gente se vê por aqui. Rapidamente aqui, Luiz, vamos só saber do Nelsinho, que não fez uma alteração para esse segundo tempo. O que você pretende melhorar no Flamengo para essa etapa final? Bom, nós pedimos mais atenção aqui pelo lado direito nosso, que o Adriano está caindo muito no espaço aqui. E também pedimos para que os volantes nossos joguem um pouco mais para frente, né? Nós estamos voltando muito essa bola, estamos jogando muito essa bola lateral. Autoriza Salves, Píndora Fagundes, bola rolando, começa o segundo tempo no Maracanã, valendo vaga na decisão da Copa do Brasil. Por enquanto 0-0 Flamengo Sport, o Flamengo está seguindo a grande decisão. O Sport não muda, Luiz. Os mesmos 11 jogadores do Sport Recife. Está jogando o Flamengo com o Fabiano Heller, jogando na esquerda com o Cássio. Bola rolando já em Belo Horizonte, segundo tempo, 0 Goiás, 0 Cruzeiro, 1 Goiás. E na Vila Belmiro, 1 para o Santos, 0 para o Cruz Azul. Por enquanto, o Cruzeiro seguindo para a decisão da Copa do Brasil. Mas se o Goiás fizer 2-0, o Goiás é que se classifica, hein? Já teve até gol anulado. Olha o Edilson aí, trabalhando o Jonatas. Tentou o chute, a bola sobra com o Ataliba. Ele joga essa bola para lateral. Ficou pressionado ali o Ataliba, veja ele aí no detalhe. Paulista de Campinas, o Ataliba. Jogadores no banco de reservas do Flamengo. Você
vê ali esse rosto novo, que o Flamengo não está acostumado, é o Renan. É zagueiro e é júnior. 19 anos. O Flamengo trabalhando com muitos garotos, né? É histórico no Flamengo. Bola pro Nildo. Vai chegando ali o Valdson. Faz bem o giro. Sai jogando com o Felipe. Só agora chega o Marcão na marcação. Ele trabalha no Jonatas. Levantou buscando o Edilson. Bom passe. Chega o Edilson. Falta sobre ele. Está marcando o Salvio Espíndola Fagundes. Em relação à zaga do Flamengo, o time não tem essa noite o André Bahia, que cumpre suspensão, terceiro cartão amarelo, e também não tem o Fernando, que já vem há algum tempo se recuperando de uma lesão muscular. Talvez na semana que vem, se o Flamengo se classificar para o primeiro jogo da final, ele já teria condições. Além dos zagueiros, aí os jogadores do banco de reservas do Sport Recife. Por enquanto, nenhum jogador do banco tendo a chance de entrar no jogo. Aí vem o Nildo. Botou na esquerda para o Kleber. Levou para a área. Que chance tem o Sport. Bateu o Kleber. Salva em cima da linha. Chegou o Fabiano Heller. Ele se choca com a trave na sequência. Olha o toque do Kleber. Tirou do Júlio César. E o Fabiano Heller salva o Flamengo. E o choque na trave agora vai ser atendido. Chocou feio com a trave. Olha só. Quis nem saber onde estava o Heller. Só se preocupou em evitar o gol. Puxa vida, que perigo, né? Bateu bem ali as costas. Por outro ângulo para você. Todas as tomadas possíveis. O melhor momento no segundo tempo. E talvez a grande chance do Sport mais clara no jogo, né? Teve a bicicleta no primeiro tempo do Valdir Papel. O Sport agora tem o 5º escanteio. O Flamengo teve 4. Vai ser atendido lá o Fabiano Heller. E curiosamente o Kleber é o artilheiro da equipe na Copa do Brasil, tem 5 gols, ele que foi revelado nas divisões de base do Sport. Nasceu em Olinda o Kleber, que está aí com a bola. Devolveu para o Nildo. Aí arrumou para o Carlinhos, jogou pela linha de fundo. Só completando a participação do José Roberto Reit no show do intervalo, né, sobre a punição do tribunal. O tribunal é a terceira punição. O tribunal puniu também o Jorginho, zagueiro do Paysandu. Então, pelo que eu entendi, Reit, é o seguinte: quando é lance que tem o julgamento do juiz, é lance definitivo. Definitivo, o item 5, a regra 5 define isso, as situações de fato do árbitro. Não tem como um tribunal querer julgar. O que eu apoio, sim, um jogador da área, por exemplo, no jogo aqui, uma área do Flamengo sendo atacada, do outro lado, um jogador agride o outro. Perfeito, que a televisão mostre, que acha essa punição. A FIFA já tem esse precedente. E a Board, na sua reunião agora de maio, ela definiu que não aceita de maneira nenhuma a televisão para dirimir qualquer situação, interpretações, enfim, essas situações que estão ocorrendo agora aqui. Carlinhos levantou para o Chuva, subiu tirando o Fabiano Heller. A bola levantada por o Jean, muito forte, saiu o lateral que favorece a equipe do Sport Recife. Existe um receio no Flamengo em relação ao Fernando Baiano, que em função de uma cusparada que ele teria dado ao goleiro do Santos, também teria sido flagrado pela televisão. Existe um receio de ser punido também. Em jogo do Campeonato Brasileiro, que o Santos venceu aqui no Maracanã por 2-0. Aí o Juninho Goiano jogou na esquerda para o Kleber. Mais atrás agora com o Nildo. Esse é o Ataliba. Será que vai experimentar? Não, preferiu fazer o levantamento para o papel, vai saindo para fazer a defesa o Júlio César. Comecinho do segundo tempo. Amanhã, depois de Mulheres Apaixonadas, tem as deliciosas confusões do doce e animado lar da grande família. Aí o Cássio. E a falta sobre ele. O Sávio Espíndola Fagundes em cima do lance, marcou a falta cometida pelo Adriano Chuva. Chegou ajudando na marcação e atropelou o Cássio. Era para cartão, Reit? Sem dúvida nenhuma, por trás, não foi um pontapé. Foi aquela falta por trás que derruba e tira o jogador da possibilidade de jogar. Aí o Flamengo tem a falta, Cássio na cobrança. Jogou no Felipe. Levou para o pé esquerdo. Outro drible, pé direito. Trabalhou no Jonatas. Jogou para fora. Trabalhou o Felipe, veio com facilidade. Aí deu para o Jonatas. E Globo, a gente se vê por aqui. Chuteiras Topper com o novo Dynatec, o anti-impacto da Topper. Mas o Felipe fez a jogada, mas tinha uma dificuldade.
a bola no pé direito. Aí a falta que favorece o time pernambucano. Ele costuma dizer que o pé direito dele só serve para acelerar e frear o carro dele. Foi a frase que ele disse essa semana, né, cara? Felipe trabalhando com o pé esquerdo. A facilidade que ele tem para dominar a bola, o Felipe. Jogando à direita para o Luciano. Jean também se desmarca pela direita, Luciano escorregou. Bola sobra no Felipe. Jean pela direita, Fábio Baiano pelo comando. Edilson está do lado esquerdo. Tem um auxílio agora do Cássio. Edilson domina. Jogou no Cássio, vai pintar cruzamento. Cássio vai no fundo, cruzou pro Edilson. Subiu, o Marcão tirou, a bola voltou no Felipe. E aí o Valdir Papel ajudando a defesa, chega cortando. Bola pro Nildo. Fabinho vai na marcação do Nildo, atropela o Nildo, é falta sobre o camisa 9 do Sport. Fim de semana de velocidade na tela da Globo. Amarelo pro Fabinho. Domingo, Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 às 9 da manhã. E no sábado tem o treino que define o grid, também às 9 da manhã. Ali o Juninho Goiano tentou botar na área. O Valdson se enrolou todo com o Luciano ali, mas o Jean voltou para ajudar. Jonatas e o Cássio. Outra vez o Jonatas, devolve bem no Cássio. Aí velocidade nessa troca de passes, vai o Cássio. Tá no chão o Cássio, mais uma falta sobre ele, cometida pelo Carlinhos. E vai ter cartão amarelo, Reit. Sem dúvida nenhuma, bem aplicado, como foi aplicado no Fabinho. Esse do Carlinhos, a mesma coisa. O Cássio tem possibilidade de seguir em direção ao gol do Sport. O critério dele foi correto. Poderia, inclusive, antes já ter o Papel, né, que tinha feito aquela falta por trás, também ter sido advertido. Mas na média também. Tem o Felipe, 31 faltas no jogo, 14 do Flamengo, 17 do Sport. Fábio Baiano. Passou o Luciano, tentou o passe e acabou jogando de presente para o Juninho Goiano. Aí Adriano Chuva. Lateral que favorece o Sport Recife. Não, é do Flamengo. Vendeu assim o assistente. São 8 minutos do segundo tempo no Mineirão. 0 Cruzeiro, 1 para o Goiás. E na Vila Belmiro, 1 Santos, 0 Cruz Azul. Cruzeiro ganhou o primeiro 3-2, vai se classificando. Pode perder por 1-0 ou por 2-1. Por 2-0 não pode não. 2-0 é do Goiás. Fabiano Heller tentou inverter o jogo ali, a bola tocou no papel e sobrou com o Cássio. Deixou a bola sair em lateral para o Flamengo. E o Santos na Vila Belmiro, qualquer vitória por qualquer placar, classifica o Santos. Empate também, qualquer placar. Na Libertadores não tem gol fora de casa como critério para desempate, né? Então qualquer empate lá, pênalti. Aí o Jonatas. Presente para o Fernando César. Tentou passe na direita, foi muito forte. Júlio César vai ficando com ela. Flamengo e Sport protagonizaram talvez a grande polêmica da história do Campeonato Brasileiro em 87, né? Falta sobre o Felipe, hein? Falta do Carlinhos. Já tem cartão amarelo. Tá caído lá o Felipe. Vamos ver se foi o Carlinhos mesmo, olha. Tirou, é o Carlinhos que chega, é o Carlinhos quem faz a falta. Era para segundo amarelo, Raio? Olha, você vê que ele tenta a bola, chega atrasado e faz uma meia defesa. Na minha opinião, era uma falta de uma advertência forte, que ele tem cartão amarelo. Não é pelo fato de só ter o cartão amarelo. Entendi que ele não teve a intenção de derrubar o adversário. Foi no corpo intencionalmente. Chegou atrasado na jogada da bola, mas você vê que ele vem olhando a bola. Vem o Cássio. Tentou o cruzamento. Silvio Criciúma, Edilson vai na dividida. Sai jogando o Criciúma. Nildo. Fernando César. Passe errado, Fábio Baiano. Recuperação para o Flamengo. Felipe. Esse é o Luciano. Jean. Passou o Luciano pela direita, se aproxima o Jonatas. Ele joga no Luciano. Edilson vai para a grande área. Passe errado, de presente para o Ataliba. Aí a chegada do Fabinho. E o Valdir Papel faz a falta sobre o volante do Flamengo. Linha direta amanhã, depois de A Grande Família. Fábio Baiano. O Cássio livre. Jogada é para ele, vem o Cássio. Edilson vai lá pelo comando, se aproxima o Felipe, já recebe. Vem o Felipe, vai comandando o Flamengo. Olha o Felipe, levou para o pé esquerdo. Aí vai a linha de fundo.
E a bola foi desviada em escanteio que favorece o time do Flamengo. Em 87 houve o movimento do Clube dos 13, criada a Copa União. O Flamengo foi campeão do módulo verde, o Sport foi campeão do módulo amarelo. O regulamento previu o cruzamento. O Clube dos 13 se negou a efetuar o cruzamento. O Sport se declarou campeão, a CBF reconheceu, mas o STJD reconheceu o Flamengo. E essa polêmica ficará para sempre. Tem um levantamento aí. Olha o Fabiano Heller, a bola vai sobrar com o Valdson. Pode experimentar, preferiu levantar para a boca do gol. A bola vai nas mãos do goleiro e saiu. Ele defendeu e saiu com bola e tudo. A bola já tinha saído no entendimento do assistente. Está marcando o tiro de meta. Vamos ver o lance? Com você, Reit. Vamos acompanhar, o ângulo é favorável. Você vê que a bola já está lá fora quando ele agarra. E o assistente, no caso o Ednilson Corona, levantou e apontou a sinalização indicando tiro de meta. Sai jogando o Fabiano Heller. Perdeu a recuperação do Carlinhos, mas a bola saiu lateral, que favorece o Flamengo. Globo, a gente se vê por aqui. Brahma, refresca até pensamento. Preocupação do técnico Nelsinho Batista. Felipe. Ganhou bem a jogada o Fernando César. Aí botou no ataque para o Kleber. Chega Luciano. No comando para o Jean. Fábio Baiano pela esquerda, Edilson pela direita. Jean levou para o pé direito, tentou um chute. Ela foi desviada e vai pela linha de fundo em escanteio. O Jean fica ali. Esses gestos do Jean são para o Fábio Baiano. O Fábio Baiano ficou reclamando do passe, né? O Fábio se desmarcou, ficou livre do lado esquerdo. Orientações lá. Jogadores do Sport no aquecimento. Exatamente ali atrás do gol do Maisena. Escanteio, vai lá Felipe na cobrança. 13 do segundo tempo. 0-0 vai levando o Flamengo para a grande decisão da Copa do Brasil por enquanto contra o Cruzeiro. Vai Felipe na cobrança. Valdson e Heller lá na grande área. Vem o levantamento. Vai subindo Maisena para ficar com ela. Boa bola do Valdir Papel. Trabalhou na direita com o Nildo. Mais atrás a Taliba. Aí Kleber. Adriano Chuva. Tentou jogar no comando para o Papel. Vai bem Luciano. Ela volta ali no Ataliba. Ele e o Jean. Sobra do Fernando César. Grande público no Maracanã. A jogada na esquerda para Juninho Goiano. Mais atrás a Taliba. Levantamento na direita aí Carlinhos. Vem o Sport. Precisa do gol. Faz o levantamento pro Papel. Tocou de cabeça pro Chuva. Fechou e a bola vai sobrar. Cruz está marcando falta na dividida do Adriano Chuva. Em cima ele está apitando e marcando falta. Mas de qualquer maneira o Papel e o Chuva funcionam como dupla mesmo, né? Um procura o outro, tem jogadas e tal. São dois atacantes perigosos. O Adriano Chuva acertou um chute ali no braço do Fabinho. O juiz entendeu que foi falta. Interpretou. Acho que não foi falta, mas... Aí o Fabinho. Jonatas. Edilson vai pela direita, na esquerda o livre o Felipe. Aí a jogada é com ele. Cássio passa, se manda. Felipe faz o levantamento. Vai buscar o Edilson. Jogou o Juninho Goiano tirando. Fábio Baiano com o Luciano. Devolve no Fábio Baiano. É jogo duro no Maracanã. 0-0. Jonatas. Luciano. Indefinida a vaga na final da Copa do Brasil. 0-0 leva o Flamengo. Se o Sport fizer 1-0, pênaltis. Na esquerda o Cássio. Tentou o chute direto. Espalma Maisena. Experimentou. O Cássio foi no cantinho. Esse kick aí por pouco não surpreende totalmente o goleiro Maisena. Valeu a experiência dos 35 anos do Maisena. Jean devolvendo para o Felipe. Vai para cima da marcação do Ataliba. Aí o Felipe no fundo, ali ele conhece como poucos. Acabou cruzando errado, sai jogando o Sport. Se manda legal o Carlinhos. Botou na frente. Velocidade do Carlinhos. Queria falta o Carlinhos, o juiz entendeu que não houve nada, né?
O assistente não marcou. Tá bem na frente dele ali, o juiz ficou de olho, né? Vem o Flamengo. Jean. Felipe se desmarca pela direita. A bola é pra ele. Subiu o Marcão pra tirar. Está jogando com o Silvio Criciúma. Tocar mais a bola não faz mal ao Flamengo, não. Tem que tocar a bola em vez de estar tentando esse espaço muito longo. Né? Porque a defesa do Sport é muito bem plantada. Luciano, passe errado. Domina o Fernando César. Nildo. Bota no comando para o Adriano Chuva. Ele recebe, vai para a área. Fabiano Heller com ele. Heller bota no vazio, Chuva briga. Bota o corpo à frente, domina. A bola sobrou na esquerda com o Juninho. Tentou o cruzamento. Toca no Fabiano Heller. E o lateral que favorece o Sport. Olha o torcedor no Maracanã. A geral do Maracanã é palco de muita criatividade. Adriano Chuva. Foi desarmado. Está jogando o Fabinho. Foi desarmado pelo Fabiano Heller. Felipe. Passou o Jean pela direita. Felipe com o pé direito para o Jean. Que bolão. Mas com ele chegou o Marcão. A bola vai voltar ali no Felipe. Toque do Juninho Goiano. Lateral que favorece o Flamengo. A 11ª participação do Flamengo na Copa do Brasil. Foi campeão em 90, vice em 97. E chegou à fase semifinal 4 vezes. O Sport disputa a sua 12ª Copa do Brasil. Foi vice em 89. Na primeira Copa do Brasil, perdendo o título para o Grêmio. Lá no Estádio Olímpico, ele venceu por 2-1. Gol da vitória foi do Cuca, que está estreando no Goiás hoje como técnico. Foi 2-1 o jogo. Bola na esquerda com o Nildo. Aí vem levantamento para a área. Fabiano Heller voltou no Nildo. Chuva e papel lá na grande área. Ele levou para o pé direito. O Nildo, ele bate bem, mas acabou errando. E a bola vai sair, vem lateral, que favorece a equipe do Flamengo. Veja lá o lance da área. O Fabiano Heller dominou, ainda fora da área. Agora sim dentro da área. Heller foi. E você, José Roberto Ratti, marcaria o quê? Um lance complicado, em que aí vem o Sport Right, você completa já. O Sport vai na linha de fundo. Bola recuada para o Kleber. Kleber dominou. Bola virada para o Juninho. Pé esquerdo, chute, tocou no Valdson. Os jogadores do Sport pediram um toque com a mão do Valdson. E ele fica com a bola. Diga, Ratti. No lance anterior o que aconteceu é que o jogador entra, um segurando o outro, e a jogada, quando o jogador do Flamengo tenta dominar a bola, ele toca na bola. Olha lá, vamos agora. O outro está segurando o braço esquerdo do jogador do papel. Aí, ó, fora da área. Ele toca na bola, nada a marcar. Nada, olha lá, fora da área, na bola. A intenção dele foi a bola. Perfeita a jogada. É o Adriano Chuva, esse número 11, de qualquer forma, fora da área e lance limpo no entendimento do Ratti. Veja só, o lance começa fora da área, eles passam dentro da área, eles estão dentro da área, a bola está fora da área e aí o pé do jogador do Flamengo toca na bola fora da área. A intenção dele foi a bola, tocou a bola fora da área. E aquela situação que os dois estão juntos, com certeza, o jogador, o número 11 do Sport segura a camisa por trás e o outro abraça pela frente. Olha o Felipe aí, leva para a esquerda, vai a linha de fundo, o Felipe, Jean pedindo, vai para o chão, o Felipe... E o juiz está marcando falta do Felipe. Entendeu que o Felipe quis simular e, portanto, marca a falta nesse lance. Situação semelhante. O jogador do Sport toca a bola. Antes ele ainda dá uma seguradinha no calção. Larga. O árbitro dá vantagem. Segue. E depois ele toca a bola. Também nada a marcar. É o time do Sport. Bola com o Nildo. 0 para o Cruzeiro, 1 para o Goiás no Mineirão, 1 para o Santos, 0 para o Cruz Azul na Vila Belmiro. Aí Nildo botou no comando para o Chuva. Marcado pelo Cássio. E a falta do Chuva sobre o Cássio. Fica lá caído o Cássio. É o que está marcando a arbitragem. Internautas de todo o Brasil participando com a gente. Você que navega pela grande rede, pela internet, mandando sua pergunta, mandando suas opiniões. Apesar do 0-0, o jogo tá bom. É o Muriel Antunes do Recife. Muito obrigado a todos vocês do Recife. Nordeste brasileiro com a gente, acompanhando a transmissão da Copa do Brasil. Noronha já disse aqui, né? Apesar do 0-0, jogo bom e merecia gols. Esse Flamengo 0, Sport 0 por enquanto. Se o Sport vencer por 1-0, pênaltis, o empate classifica o Flamengo. Levantamento lá para o Chuva. E a bola vai sobrando com o Fabiano Heller. Esse jogador Chuva é um bom jogador, mas um jogador malandro toda a vida.
Já é a quarta ou quinta vez que ele segura, ele joga o braço por trás do adversário para impedir que ele se projete e aí o derruba. Jonatas, bom passe para o Edilson. Jean vai para o meio, Edilson levou, tocou no Fábio Baiano, tenta ir na linha de fundo. Cruzamento de esquerda, a bola vai pela linha de fundo. Você viu o Fernando Baiano no aquecimento há pouco lá com o preparador físico do Flamengo, que é o filho do Nelsinho. E o Fernando Baiano vai para o jogo, hein? Escanteio para o Flamengo na direita. Vai fazer a cobrança o Fábio Baiano. Já a gente vai voltar aquele lance lá do Fabiano Heller com o Chuva, hein? Na direita, Fábio Baiano, cruzamento, subiu para tirar. O Chuva voltou para ajudar e sai jogando. Ou é o Kleber? É o Kleber nessa jogada. Mas o Chuva também estava lá. Mas se posicionando já lá no meio de campo. Bola com o Silvio Criciúma. Carlinhos. Edilson apertou e a bola tocada para o Silvio Criciúma. 22 minutos do segundo tempo. 0-0 vai levando o Flamengo pela terceira vez a uma decisão de Copa do Brasil. Olha o Valdir Papel. Chuva passou pelo comando, o Kleber pela direita, o Kleber pega forte de fora da área, jogou pela linha de fundo. Mas olha, nós temos mais uma novidade para você. A Globo sempre buscando as evoluções tecnológicas para deixar ainda mais legal as transmissões do futebol. Nós vamos ver agora a trajetória do jogador naquela jogada que nós fomos no chute que o Fabiano Heller tirou em cima da linha. Veja só, a trajetória do Fabiano Heller, como ele acompanhou o lance, que legal. Todo o caminho que ele fez. Veja, olha lá, desde onde sai, olha o momento, olha como ele acompanha, que legal. Você tem que ter percepção para ir fazer a cobertura do goleiro. Toda a trajetória do Fabiano Heller. Parece o segundo filme Matrix, em que um personagem é multiplicado várias vezes. E que tecnologia legal, né? maravilhosa. Maravilhosa, né? Maravilhosa. Bem-vinda a tecnologia. E a gente aqui, como você que está em casa curtindo, a gente fica, né, tão satisfeito quanto você, com certeza. Que legal isso, a trajetória do jogo, como o Fabiano foi esperto ao acompanhar, né? Como é muito treino isso, né? Porque tem uma lógica, isso é o que a gente chama de cobertura, né? E muito aplaudido pela torcida, saiu de campo Fábio Baiano e entrou Fernando Baiano, camisa 17, mais um atacante do Flamengo. Outro que foi expulso domingo lá em Curitiba. Fernando Baiano, Atirson e o Valdo desfalcam o Flamengo contra o Paraná domingo pelo Campeonato Brasileiro. Aí o Nildo. 23 minutos e 45 deste segundo tempo. Ataliba. Jogou na esquerda para o Chuva. Devolveu para o Ataliba. Fabiano Heller entrou brigando. O juiz está pitando a falta do Fabinho, talvez. O Fabiano Heller acho que acaba tocando a bola, mas o Fabinho está ali perto e também estica a perna. E o juiz marca a falta, que é muito boa. Vamos ver o lance, olha. O Ataliba domina. É o Jean que chega. Realmente o Fabiano Heller não toca. Veja como é o Jean que chega por trás, né, Zé Roberto? O Jean fez a falta do Ataliba. No momento que a bola era do Ataliba, ele entra e atropela, literalmente. Bem marcada a infração. 16 faltas do Flamengo, 22 cometidas pelo Sport. E o Nildo chuta muito bem. Outro que bate bem é o Kleber. Veja a preocupação do Júlio César. O Nildo é um bom cobrador de faltas. Já fez 3 gols nesta Copa do Brasil. Vai lá o Nildo. 3 jogadores protegendo o canto direito do Júlio César. Vai lá Nildo pra bola. Pé direito, Júlio César voltou. Quase que pega. Chegou a pegar no contrapé, né? Não totalmente, porque ele fez a defesa. Continua o Sport no ataque. Bola dominada com o Ataliba. Devolve pro Carlinhos. E chance teve o Sport agora, hein? Faltou pouco para essa bola entrar. Chega Felipe tirando, jogando pro Jonatas. Aí a bola tocada com o Jean. Chegou o Kleber. Kleber domina, bota na frente. Tentou o drible. Valdson chegou tirando. Disse há pouco que o Fernando Baiano foi expulso domingo. Me equivoquei, né? Foi Valdson, um expulso. Atirson, outro. E o Edilson, os expulsos do Flamengo. Aí bola pro Fernando Baiano. Na dividida com o Marcão. São esses 3, Edilson, Valdson e Atirson, que desfalcam o Flamengo domingo contra o Paraná. Todos jogadores muito experientes e que preocupam muito o Paulo Ribeiro, que é psicólogo do Flamengo. Depois eu explico melhor. Vem o Nildo, tem chance pro chute. Trabalhou pro Kleber, devolveu do Nildo, o Papel tá livre. Jogou pro Papel, tentou o drible, a bola vai sobrar com o Carlinhos. Foi Jonatas e joga essa bola pra fora. Olha, essa troca do Fábio Baiano pelo Fernando Baiano não me agrada, não. Pode ser até que eu queime a língua, mas jogar com 3 atacantes não quer dizer que o time vá ser mais ofensivo.
O que eu acho é que nesse momento o Flamengo dá ao time do Sport mais espaço para organizar as jogadas de meio de campo no ataque. Continua o Sport apertando, tá ali o Valdir Papel. Jogou com o Carlinhos. Aí vem o lateral, tenta chegar na linha de fundo, cruzamento pro Chuva. A bola passa e sobra com o Nildo. Nildo domina, Luciano escorregou. Nildo rolou atrás pro Juninho, mandou essa bola pra fora. Globo, a gente se vê por aqui. Gol Total Flex. Funciona álcool ou a gasolina. Amanhã, depois de Mulheres Apaixonadas, tem as deliciosas confusões do doce animado lar da grande família. E na sequência, linha direta. Aí o Fernando Baiano, que entrou há pouco. Jean. Ganhou a jogada do Juninho Goiano. Trabalhou com o Fernando Baiano. Vai passar o Luciano pela direita. Aí o Fernando Baiano. Tenta o drible. Apertou o Fernando César. Ele jogou mais atrás agora no Jonatas. Esse é o Fabinho. Daqui a pouco o André Gomes do Flamengo. Vai entrar um volante no time do Flamengo, homem de marcação. E no Sport, Ricardinho, atacante. Felipe vai à linha de fundo. Felipe tenta o drible, ganhou, foi no fundo, cruzamento para o corte do Silvio Criciúma. Sobra do Cássio. E o Felipe ali pedindo, jogou no Felipe. Já enganou a marcação do Kleber, vem o Felipe. Carlinhos está ali em cima, não permitindo que o Felipe tenha espaços. O Felipe usa habilidade, tenta chegar na linha de fundo. Mais um drible do Felipe no fundo, cruzamento para o Edilson. Outra vez o Criciúma tirou. Aí sai jogando o Kleber com o Ataliba. Vira o jogo na direita para o Nildo. Só tocando, né? Tudo de primeiro o time do Sport. Nildo. Sport que joga domingo contra o sábado, contra o São Raimundo pela Série B do Brasileiro. Jogo no Recife, na Ilha do Retiro. E o Flamengo, eu disse há pouco, contra o Paraná em Curitiba. Fernando César. Passe errado, Edilson domina. Fernando Baiano vai pelo comando, o goleiro está bem adiantado, mas o Edilson não tem espaço ali para finalização não. Jogou para o Fernando Baiano. Edilson foi para a área, Fernando Baiano. Está marcado, levou para a grande área, vai à linha de fundo, tentou cruzamento, foi muito forte. E muito alto também, a bola vai pela linha de fundo. Continua no Mineirão, 0 para o Cruzeiro, 1 para o Goiás. E o Flamengo está fazendo a segunda alteração agora. Está saindo o Jonatas, camisa 7, entrando o André Gomes. Jogador de com características de um pouco mais de pegada, um pouco mais de marcação do que o Jonatas. Tentando aí recuperar o meio campo, o Nelson. E no Sport, a entrada de Ricardinho, atacante, no lugar do Fernando César. Ricardinho bastante velocista, muito rápido. Ele que é de Serra Talhada, terra de Lampião. Ricardinho, campo, é aquele jogador habilidoso, né? Dribla, tem velocidade. Aí com a camisa número 17. Os dois técnicos mudando os times, tentando aí. Afinal, 29 do segundo tempo. Se o Sport fizer 1-0, pênalti. O Flamengo vai se classificando com o empate. Vem o Cássio, tentou para o Fernando Baiano. Recuperação do Criciúma, Fernando Baiano volta, briga. Bola sobra com o Nildo. Vai lá o Jean. Valeu o esforço do Jean, sai jogando para o Flamengo. André Gomes, Felipe, Jean, Edilson pela direita, vem o Jean. O habilidoso camisa 9 do Flamengo, clareou para o Edilson, está impedido. O assistente está marcando, acompanhava em cima, o Edilson fica no limite, né? Mas é um lance dificílimo, olha com você, Raid. É um lance difícil, acho que o jogador está pelo menos uns 30 centímetros à frente. Mais um lance para o tira-teima, mas acho que há irregularidade na jogada. Aí a recuperação do André Gomes. Linha direta amanhã, depois de A Grande Família. O segundo impedimento do jogo. E aí falta sobre o Fabinho. Luiz, daqui a gente pede o tira-teima e tal, numa boa, mas o bandeirinha lá embaixo não tem isso não. A gente marca o que ele tá vendo na hora. Certo ou errado, levantou. E na hora. E na hora. Se pensar um segundo, você não marca. Sabia? Pensou um pouquinho, decidiu, demorou a decidir, já era. Sai jogando Carlinhos. 30 minutos deste segundo tempo no Maracanã. Em 8 jogos na Copa do Brasil, o Flamengo tem 7 vitórias e apenas uma derrota. Perdeu para o Ceará por 1-0. 18 gols marcados, 6 sofridos. Em casa venceu os 3 jogos e, curiosamente, o Flamengo só pegou adversários do Norte e Nordeste, né? Botafogo da Paraíba, Ceará, Remo, Vitória e Sport.
Nelson gritando muito ali com o Jean e a falta sobre o André Gomes. Em contrapartida, o Sport, em 8 jogos, 6 vitórias e 2 derrotas. Uma delas para o Flamengo, na última quarta-feira. Fez 17 gols e sofreu 7. Até quarta passada, os dois times tinham rigorosamente a mesma campanha. Olha a bolinha aí. Tem gol acontecendo. Cruzeirense está com o coração apertado. Santista também. E o Cruzeiro empata. Gol de Mota. Cearense, Mota. 1 para o Cruzeiro. 1 para o Goiás. Fica muito próximo da grande decisão o Cruzeiro. Aqui o Flamengo com o Edilson. Levou para o lado esquerdo. Marcão acompanhando. Foi para a área o Edilson. Melhor para o Marcão. Ganhou, driblou o Edilson e sai jogando. Situação agora em Minas. 2-1. Se o Goiás fizer 2-1, o Cruzeiro também se classifica. Agora o Goiás tem que vencer por 2 gols de diferença ou por 3-2 para levar para os pênaltis. Aí o Nildo. André Gomes, Fabinho foi na bola e o André Gomes ficou com a sobra. Aí o Felipe. 32 minutos no segundo tempo. O Felipe jogou para o André Gomes. Fernando Baiano e Edilson vão para a área. André Gomes, cruzamento. A bola tocou no Marcão e vai sobrando com o Juninho. Juninho com o Nildo. Voltou ali o André Gomes e o Hélio dos Anjos salta de irritado com essa perda de bola. Felipe jogou no Cássio, valendo vaga na grande decisão da Copa do Brasil. Olha o Felipe. Marcou o Ricardinho. O Felipe sofreu a falta que está marcando o juiz do jogo. E vai autorizar agora a modificação no Sport. Saída de Carlinhos para a entrada de Barão, também lateral. E se forem mantidos os resultados de momento nas semifinais, a final da Copa do Brasil vai pôr frente a frente 2 velhos rivais no banco de reservas, o Nelsinho e o Vanderlei Luxemburgo. Desde os tempos de Bragantino e Novo Horizontino já se enfrentaram várias vezes em finais de campeonato. E o Luxemburgo levou a melhor naquela decisão com o Bragantino, né? Foram 2 empates. Nelsinho, técnico do Novo Horizontino. Depois 2 confrontos seguidos, cada um no São Paulo e no Corinthians. Um ano venceu um, no outro ano venceu o outro. E pode acontecer de novo esse duelo. Olha o Fernando Baiano para fazer a cobrança da falta para o Flamengo. Vai experimentar daí, Fernando Baiano. Globo, a gente se vê por aqui. Coca-Cola, essa é a real. Segundo tempo no Maracanã, 33 minutos. O Flamengo já decidiu a vaga aqui no Rio, na história da Copa do Brasil, 24 vezes. E olha, em 3 oportunidades o Flamengo não obteve sucesso. O título para o Grêmio em 97, né? Empatou 2-2, o Grêmio foi campeão. Aí foi desclassificado pelo Vitória, mesmo vencendo em 98. E perdeu a vaga para o Coritiba, empatando em 2001. Olha o Valdson, domina. Ricardinho aperta e o Valdson limpa ali a área do Flamengo. Olha a volta com o Kleber. Nildo. Tem o Sport, levantamento no comando. Aí chegou o Fabiano Heller. Vem o Fabiano Heller, cheio de moral, arranca com tudo. Fernando Baiano pela esquerda, Jean pelo comando, botou no Fernando Baiano. O goleiro tá fora do gol, Silvio Criciúma jogou para escanteio. Mas que bela partida faz o Fabiano Heller, hein? Bela partida. O Fabiano Heller vai ter que voltar a jogar de zagueiro, viu? Voltou às origens e melhorou muito. É isso, alta pro reduto. E o Flamengo tem escanteio pela direita, vai lá o Felipe. 34 minutos e meio, 9 escanteios para o Flamengo, 5 para o Sport no jogo. As finais da Copa do Brasil nos dias 11 e 18 de junho. Primeiro jogo no Rio ou no Recife. E a decisão no Mineirão ou no Serra Dourada. Por enquanto Maracanã e Mineirão, né? Bola com o Felipe. Vai fazer o cruzamento. Preferiu jogar atrás do André Gomes. Será que dá para chutar com o pé esquerdo? Trabalhou. Devolução para ele. André Gomes na cara do gol. Ataliba joga pela linha de fundo. E o passe foi do Fabiano Heller. Uma devolução sutil. O André Gomes está ali com aquele esparadrapo protegendo o brinquinho. Divulgados aqui no Maracanã, renda e público, 42.200 pessoas pagaram ingressos, R$401.546 a renda. O bom público desta noite no Maracanã, mais de 40 mil pagantes. Aí o Flamengo com o Felipe. O drible, o toque no Luciano. Fabiano Heller tá na área, Edilson também. Aí o André Gomes devolveu no Felipe, a Taliba encosta na marcação.
Vai passar o Luciano pela direita. Felipe faz o drible. Continua com a posse de bola o Felipe. Esse agora do Hélio Júnior pro papel marcar aí o André Gomes. Luciano, passe errado. Recuperação do Sport. Ganhou bem o Ricardinho, vem com velocidade. Valdson vai pra cima dele na marcação. Fica no chão. Ricardinho, a bola sobra com o Fabinho. O jogador do Sport nem reclamou de falta. Para lembrar só que o Felipe levou um cartão amarelo por retardar o jogo. Cartão amarelo, portanto, para o Felipe. Falta do Fernando Baiano sobre o Silvio Criciúma. Claro que tem pressa o Sport. 36:40. Já a gente vai ver o gol de empate do Cruzeiro do Mota, lá no Mineirão. Aí bola em profundidade para o Ricardinho. Cobertura. Bola não saiu. Agora sim saiu, só tiro de meta. Vamos ao gol do Cruzeiro. Gol de empate com o Rogério Correia. Expectativa. Lá vai o Thiago. Bateu forte, a bola explodiu. Mota. Gol! Foi comemorar no distintivo do Cruzeiro, que está aberto lá atrás de um dos gols do Mineirão. O Cruzeiro vai chegando à decisão. Ele fez a bobagem de tirar a camisa, né? Você acha uma bobagem sem limite? Tira a camisa do clube para comemorar o quê? Pois é, né? Comemorar com a camisa do clube. E o Flamengo prepara a terceira e última alteração. Daqui a pouco, meio-campo, Igor, camisa 16. No Sport, Cleison Rato com a 18. Mais um atacante rápido, vai com tudo, Hélio dos Anjos nos momentos finais. Sai jogando o Luciano. Aí o André Gomes. Bola volta de novo no Luciano. André Gomes. Vai passar o Jean pela direita. Ficou cercado por 3. Impressionante como o time do Sport marca e corre, né? Valdson. Manda lá pro ataque. Fernando Baiano. Ganhou com falta sobre o Criciúma. Tivemos um impedimento no primeiro tempo e outro no segundo tempo. Também lance difícil. O Tiratema entra em ação para tirar essa dúvida. Quando você está revendo o lance do Criciúma com o Fernando Baiano, o Tiratema entrando em ação para mostrar que havia impedimento de 21 centímetros. Você diz 30, Raiz, tá bom? Errei por 9. Fantástico realmente o Tiratema. Olha só chegando o Nildo, levou para o pé direito, bate forte o Nildo no cantinho. Júlio César foi lá para fazer a defesa. Tirou da jogada o André Gomes, mas o Júlio César caiu legal. E olha, nesses anos todos de Copa do Brasil, o Flamengo só deixou de fazer gols jogando no Maracanã em 2 partidas. Confirmando a alteração, entrando o Cleison Rato 18 no lugar do Juninho Goiano com a 6. E no Flamengo a terceira e última mudança, entrando o Igor, camisa 16, e saindo o Jean, camisa 9, jogador que mais participou dos jogos do Flamengo nessa Copa do Brasil, o único que participou dos 9 jogos. O Nelson recompõe inteiramente seu meio de campo, é claro, porque o empate, nessa altura, faltando no máximo uns 8 minutos, é o resultado que interessa ao Flamengo. O Flamengo se fecha. Vai levando o Flamengo à decisão, esse empate no Maracanã, para enfrentar o Cruzeiro, que vai empatando com o Goiás em 1-1. Mas 39, 40 jogos com esse pela Copa do Brasil, só em 2 jogos o Flamengo deixou de fazer gols. Uma derrota para o Santos por 4-0, que é a única que o Flamengo perdeu em 39 jogos na Copa do Brasil, no empate com o Coritiba 0-0 em 96. Se manda aqui o Sport pela direita. Bola com o Carlinhos. Trabalhou para o cruzamento. Adriano Chupa vai subindo, não alcance. A bola vai sobrar com o Luciano. 40 do segundo tempo. Se o Sport fizer um golzinho, leva a decisão para os pênaltis. O Flamengo, se segurar, está na decisão da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. O Cruzeiro vai empatando 1-1. Goiás tem que vencer por 3-1 para ficar com a vaga lá no Mineirão. Aí o Felipe. Edilson pelo comando. Jogou na direita para o Igor. Acabou de entrar. Chegou de pé direito. Experimentou. Jogou pela linha de fundo. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Itaú. Feito para você. Velocidade no fim de semana na tela da Globo. Sábado e domingo, 9 da manhã. As emoções do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1. Sábado treino, domingo a corrida. Aqui vem o Ricardinho. Vai para a direita, tentou o cruzamento. A bola toca no Felipe. E vai a escanteio. Felipe pedindo a contribuição do Fernando Baiano.
Fernando Baiano atende de pronto, né? Volta lá para ajudar. O capitão do Flamengo gritando, tá abrindo os braços aí com o Fernando. Ele tá dizendo, não precisa nem avisar, né, Fernando? Escanteio pro Sport. Silvio Criciúma tá na área, Marcão também. Levantamento pro corte do Cássio, aí tenta sair com velocidade. Pela direita o Igor, jogada é pra ele, Igor domina. Edilson tá pelo comando, 2 jogadores do Sport na marcação. O baixinho o Igor é habilidoso, levou pro pé esquerdo, clareou, bateu no cantinho, defendeu Maizena. E já sai jogando, 41:38 deste segundo tempo. Momentos finais, valendo vaga na finalíssima da Copa do Brasil, que dá ao campeão o direito de jogar a Libertadores da América. E o Santos vai cumprindo o seu papel, vai vencendo o Cruz Azul por 1-0 na Vila, mas o empate lá é pênalti, hein? Finzinho dramático também para Santos e Cruz Azul. Bom time do Cruz Azul do México. Santos se classifica, vai enfrentar o vencedor de Grêmio ou Independiente de Medellín, da Colômbia, que jogam amanhã. O primeiro jogo foi 2-2, aí já é fase semifinal. Olha o Luciano, Edilson pelo comando, tentou o cruzamento, foi muito forte, Edilson corre, não alcança, a bola vai pela linha de fundo. 42 do segundo tempo. O Flamengo vai voltando à decisão da Copa do Brasil desde 97. Quando jogou com o Grêmio, perdeu o título em 2 empates, 0-0 no Sul e 2-2 aqui no Maracanã. O Salve sinalizou pro quarto árbitro 3 minutos de acréscimo. Tá bom, Zé? Tá dentro do tempo, não houve paralisações grandes e entendimento daquele jogador do Flamengo e as substituições. Tá de bom tamanho. Se manda o Rato, Cleison Rato, é habilidoso esse Cleison Rato. Jogou na direita. Aí Barão faz o levantamento para Adriano Chuva, não alcança. Tem 1,86 m o Adriano Chuva. Vai jogando o Flamengo com o Igor. Tá aí o Adriano Chuva. Muitas tentativas para ele lá para a jogada aérea. Felipe. Edilson pela esquerda, Fernando Baiano pelo comando. Luciano pela direita, Felipe ganhou do Atalibe, habilidoso. Felipe parte com tudo, clareou pro pé esquerdo, bateu colocado, Maizena. Já sai jogando imediatamente. Aí o Maizena, experiente goleiro do Sport, que vem pela direita com o Kleber. Esse é o Barão. Finzinho de jogo, 43,5, vamos a 48. O empate está levando o Flamengo à decisão da Copa do Brasil pela 3ª vez na sua história. O Nordeste do Brasil chegou 2 vezes à decisão com o Sport e depois com o Ceará em 94. Aí vem o Igor. Edilson pelo comando. Tem o Fernando Baiano pedindo. Tocou no Fernando Baiano. Dominou. Levou para o pé direito. Bateu no cantinho. Jogou para fora. Olha a bolinha pintando na tela da Globo. É gol na Copa do Brasil. É gol da classificação em Augusto Recife. Cruzeiro 2, Goiás 1, de virada, Cruzeiro na decisão. E vai fazer o segundo jogo no Mineirão. Primeiro será, por enquanto, no Maracanã ou na Ilha do Retiro. Aí o Ricardinho. Esse é o Cleison Rato. Mais atrás com a Taliba, 44 minutos e meio. Jogou na direita para o Barão. Finzinho de jogo, a pressão do Sport, o gol leva a decisão para os pênaltis. Bola tocada para o Rato, mais atrás para o Kleber, chuta forte. Bola tocou no André Gomes. Sai jogando o Flamengo com o Felipe. Tentou de longe, o goleiro estava completamente adiantado. Vamos ao gol do Cruzeiro com o Rogério Correia. Chega na marcação o Recife, roubou bem essa bola, bateu de longe. Beleza de gol do Augusto Recife. Foi o que o Felipe tentou fazer aqui agora há pouco. Lá ele conseguiu. Golaço. Aí o Cleison Rato tem chance para o chute. O Cleison Rato, mais um drible. Valdson deixou o corpo ali. O Fabiano Heller limpa. Recebe aplausos do Nelsinho ali. Esse é o Valdir Papel. E a torcida do Flamengo ficou calada praticamente o jogo inteiro. Começa a esboçar um canto no Maracanã. Nildo faz o levantamento. Júlio César vai saindo para ficar com a bola. 45,5. 2,5 para terminar no Maracanã. Aí vem o Felipe. Falta sobre ele. Aquele golzinho do Edilson no segundo tempo no Recife. Vai fazendo a diferença. Aí a cobrança do Valdson. Faz o levantamento na direita buscando o Igor. Tentou de cabeça, botou à frente, falta do Marcão.
Falta do Marcão sobre o Igor aos 46 minutos. Há de prender a respiração no Maracanã. Edilson na cobrança para o Felipe. Aí o Felipe faz o drible. Toca atrás do André Gomes. Esse é o Igor. Fernando Baiano pelo comando. Felipe pede. Silvio Criciúma vem na marcação. Felipe levou para a esquerda. Tentou o chute por trás. O Chuva tocou na bola. Desarmou. O Felipe ficou caído. Kleber agora arma o contra-ataque do Sport, que precisa de um gol para levar a decisão para os pênaltis. Bola tocada na esquerda com o Ricardinho. Chegou o André Gomes na marcação. Atropela o Ricardinho, que ganha a jogada. Leva para o pé direito. Chega o Valdson. Ricardinho brigou. Vai Fabiano Heller. A bola vai sobrar na direita. Adriano Chuva. Ricardinho está na área. Vem o cruzamento. A bola sobra na esquerda. Chega limpando tudo que tem direito o Cássio. Aí Fernando Baiano. Felipe está caído. Não está participando do jogo. Fernando Baiano vem. É contra-ataque. É finzinho eletrizante no Maracanã. Vale vaga na decisão. Bola dominada com o Igor. Tentou botar na frente para o Edilson. Fernando Baiano vai pelo comando. Edilson está na linha de fundo. Felipe está pedindo. Bola atrás para o Felipe. Dominou. Bateu. Fora. Fez tudo certo. O ataque do Flamengo. O chute do Felipe. Passou tirando tinta literalmente. Tocou na trave essa bola do Felipe. 47,5. Prenda a respiração. 30 segundos para definição. Vem aí o Cleison Rato. Se o Sport fizer um golzinho, tem decisão nos pênaltis. Chega Fabinho. Domina e sai jogando. O Cruzeiro está na decisão da Copa do Brasil. Está vencendo por 2-1. O Flamengo está pertinho. Nos dias 11 e 18 de junho. Apita. Salve o Espíndola Fagundes. Termina no Maracanã. O Flamengo está na decisão. 0 para o Flamengo, 0 para o Sport. A final, portanto, contra o Cruzeiro. Flamengo e Cruzeiro, primeiro no Maracanã, segunda no Mineirão, nos dias 11 e 18 de junho. Festa do Flamengo no Maracanã. O Santos está pertinho da classificação na Vila. As semifinais da Libertadores, e nós vamos ver com o Galvão Bueno.